Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2501. Vendo Zichuan massacrar bestas mágicas por todos os lados. A espada da aniquilação demoníaca recusou-se a simplesmente ficar de braços cruzados e também correu para frente para matar algumas por conta própria, sentindo subconscientemente um senso de rivalidade com Zichuan sem nem mesmo perceber. Embora a espada da aniquilação demoníaca fosse especializada em matar demônios, ela ainda era uma obra-prima cuja nitidez rivalizava até com tesouros de grau celestial. No entanto, ao contrário de Zichuan, que podia empunhar a aura de espada suprema tão naturalmente quanto respirar, a espada da aniquilação demoníaca não podia sequer usar uma aura de espada básica. Ainda assim, ela não perdeu para Zichuan e matou bestas mágicas tão rápido quanto ela. Em apenas alguns dias, Yuan chegou ao segundo nível do caos primordial. Enquanto o primeiro nível era majoritariamente árido, cheio de montanhas escarpadas e terreno acidentado, o segundo nível começou a mostrar sinais de vegetação. No entanto, cada árvore ali estava seca, definhada e aparentemente desprovida de vida. Não só isso, mas a essência caótica dentro da área também havia se tornado mais densa e muito mais abundante. Enquanto as bestas mágicas ali haviam subido para o terceiro nível da ascensão de Deus. Claro, isso não era um problema para Zichuan, que estava no pico da ascensão de Deus. Dito isto, embora Zichuan pudesse derrotar facilmente as bestas mágicas, não era como se ela pudesse gastar imprudentemente sua energia espiritual sem consequências. No fim das contas, ao contrário de Yuan, ela não possuía um coração caótico e, portanto, não podia reabastecer naturalmente sua energia espiritual dentro do caos primordial. Querido, estou com pouca energia espiritual, Zichuan disse a Yuan assim que não conseguiu mais derrotar as bestas mágicas com um único golpe. Sem dizer uma palavra, Yuan transferiu um pouco de sua energia espiritual para Zichuan, permitindo que ela continuasse lutando com força total. Enquanto isso, a espada da aniquilação demoníaca continuava massacrando as bestas mágicas através do puro poder bruto, não mostrando sinais de desaceleração. Embora Zichuan fosse totalmente capaz de fazer o mesmo, ela escolheu deliberadamente lutar em sua forma espiritual enquanto usava a aura de espada suprema, já que fazia tempo demais desde que ela conseguirá exercitar-se adequadamente como esta. Com duas existências poderosas protegendo, Yuan foi capaz de viajar pelo caos primordial sem precisar desacelerar, parecendo completamente à vontade o tempo todo. Num piscar de olhos, eles chegaram ao terceiro nível, onde o cenário finalmente começou a mostrar sinais mais notáveis de vida. Yuan parou de se mover por um momento para examinar as plantas e árvores da área. Acho que já as vi na expansão primordial antes. Ele murmurou em voz baixa. De repente, as sobrancelhas de Yuan se contraíram quando algo mais chamou sua atenção, levando-o a virar a cabeça em direção à fonte. O que há de errado? Zichuan perguntou quando ela não conseguiu sentir nada por perto. Um leve senho franzido apareceu no rosto de Yuan enquanto ele respondia em uma voz cautelosa. Sinto essência eterna. Alguém está usando essência eterna à nossa frente. Há um eterno por perto? Zichuan exclamou em choque. Yuan silenciou por um momento antes de responder. Embora seja um pouco fraca, é definitivamente essência eterna. Agora que penso nisso, o caos primordial está fora da influência do poder absoluto. Então não seria impossível para um eterno aparecer aqui. O que devemos fazer? Zichuan perguntou então. Contorná-los ou confrontá-los diretamente? Yuan ponderou por um momento antes de responder. Vamos apenas continuar seguindo em frente. Se for realmente um eterno, eles provavelmente já sabem que estamos aqui, então tentar evitá-los pode realmente atrair sua atenção. Ele então deu de ombros e acrescentou. Além disso, talvez eles nem se importem conosco. Para seres como eles, não somos nada mais do que meras formigas. Pouco tempo depois, eles continuaram seguindo em frente, embora com vigilância redobrada. Quanto mais perto Yuan chegava, mais claramente ele conseguia sentir a essência eterna irradiando da outra parte. E gradualmente tornou-se aparente o que esse indivíduo estava fazendo ali. Eles parecem estar treinando sua essência eterna contra bestas mágicas. Não há como um eterno real desperdiçar seu tempo fazendo algo assim, então quem mais poderia ser? Yuan ponderou interiormente. Eventualmente, eles chegaram ao quarto nível do caos primordial, onde até as bestas mágicas mais fracas haviam atingido pelo menos o sexto nível da ascensão de Deus. Sempre me perguntei isso, mas de onde diabos vêm essas bestas mágicas? Zichuan perguntou de repente em voz alta. Eu inicialmente pensei que elas viessem da expansão primordial, mas nenhuma delas possui um coração caótico, que é uma característica definidora dos seres daquele lugar, Yuan observou. No entanto, por alguma razão, elas ainda são capazes de cultivar com essência caótica mesmo sem um. É verdadeiramente bizarro. De qualquer forma, estamos chegando perto daquele indivíduo usando essência eterna. Algumas horas depois de entrar no quarto nível, Yuan estava finalmente perto o suficiente para observar o indivíduo misterioso com seu sentido divino. No entanto, não querendo provocar sua atenção, ele escolheu não investigar mais e simplesmente continuou seguindo em frente enquanto fingia ignorar sua presença. Apenas ignore-nos. Yuan orou interiormente enquanto se aproximavam. Infelizmente, no momento em que passaram pelo indivíduo misterioso, sua presença começou subitamente a mover-se em direção a eles. Percebendo que um confronto era praticamente inevitável neste ponto, Yuan parou completamente e esperou silenciosamente que a outra parte se aproximasse. Voltem para mim, Yuan disse a Zichuan e a espada da aniquilação demoníaca. Sem hesitação, eles reverteram para sua forma de espada e retornaram ao seu lado. Vários minutos tensos depois, o indivíduo misterioso finalmente chegou diante de Yuan. Você? Eles começaram a falar primeiro, sua voz cheia de surpresa. Você ainda está vivo? Yuan ergueu as sobrancelhas enquanto focava seu olhar no rosto desse indivíduo. Seu queixo caiu ligeiramente ao reconhecer o rosto dela. Mushu Elian. O indivíduo misterioso acabou por ser ninguém menos que Mushu Elian, a mulher que Yuan conhecera dentro do Inferno Branco, que o seguirá para fora antes que os dois fossem forçados a se separar durante seu confronto com Saaruk.
Capítulo 2502. Mushu Elian, o que você está fazendo aqui? Yuan murmurou após ver seu rosto familiar. Eu deveria dizer isso para você. Não, como você está? Mushu Elian foi abruptamente interrompida no meio da frase, pois o ser que possuía seu corpo subitamente assumiu o controle. A temperatura na área circundante despencou instantaneamente, tornando-se tão fria que cristais de gelo começaram a se formar no próprio ar. Shiva, Yuan chamou o Eterno que atualmente possuía o corpo de Mushu Elian. Shiva estreitou o olhar para Yuan, seus olhos tremeluzindo com dúvida e confusão. Por que você ainda está vivo? Ela perguntou eventualmente. Essa é a primeira coisa que você diz depois de me abandonar durante minha luta com Saaruk? Quão frio! Yuan comentou enquanto fingia tremer dramaticamente. Shiva cerrou os dentes por um momento antes de gritar irritada. Eu não tive escolha. O que mais você queria que eu fizesse? Ajudá-lo a lutar contra Saaruk com este corpo que nem consegue usar a essência eterna adequadamente? Eu posso lhe dever por quebrar meu selo, mas não sacrificarei minha vida sem sentido por você. Acalme-se um pouco, Yuan disse enquanto balançava a cabeça. Não é como se eu estivesse realmente culpando você por me deixar para trás. Foi a decisão correta, e se eu estivesse na sua posição, provavelmente teria feito a mesma coisa. Apesar de Yuan afirmar que não a culpava, a carranca no rosto de Shiva não diminuiu nem um pouco. Então, como você sobreviveu? Você conseguiu escapar de alguma forma? Ou Saaruk o deixou ir, por mais improvável que isso soe? Shiva perguntou novamente, incapaz de compreender como Yuan havia conseguido sobreviver ao encontro, já que ela tinha certeza de que ele morreria nas mãos de Saaruk. Não há como mero mortal como ele escapar de um eterno. Mas é ainda mais impossível para alguém como Saaruk poupar sua vida. Shiva pensou interiormente enquanto esperava pela explicação de Yuan. Nenhum dos dois, Yuan respondeu eventualmente, um sorriso lento surgindo em seu rosto. O que você diria se eu lhe contasse que o derrotei? De jeito nenhum. Shiva rejeitou instantaneamente a ideia sem nem mesmo um segundo de hesitação, deixando abundantemente claro quão pouca fé ela tinha nele. No entanto, dificilmente se poderia culpar Shiva por subestimar Yuan. Afinal, ela passou toda a sua vida vendo humanos como pouco mais do que formigas insignificantes. Yuan riu e disse, bem, você está certa. Eu não o derrotei, mas ele também não me matou. Você está dizendo que ele era incapaz de matá-lo, então recuou? Shiva perguntou. Seria mais preciso dizer que ele foi forçado a recuar porque usou poder demais tentando me matar. O poder absoluto. Os olhos de Shiva se arregalaram enquanto ela começava a entender a situação cada vez mais. Yuan prosseguiu explicando a situação inteira com mais detalhes. Inacreditável. Shiva murmurou enquanto começava a olhar para Yuan sob uma nova luz. Ele não apenas foi capaz de sobreviver a uma luta contra Saaruk, mas conseguiu até mesmo afugentar Saaruk. Então, o que você está fazendo aqui? Foi a vez de Yuan perguntar. Pelo que pude notar, parecia que você estava treinando. Porque é exatamente isso que estávamos fazendo. Treinando. Shiva olhou para as próprias palmas das mãos antes de continuar. Após nosso encontro com Saaruk, percebi o quão impotente eu era diante de outros eternos. Ela então cerrou a mão levemente e disse, há uma grande chance de que eu tenha que lutar contra eles para recuperar meu corpo algum dia. Então tenho treinado este corpo para suportar melhor minha essência eterna. Isso realmente funciona? Um corpo mortal pode ser temperado para suportar a essência eterna? Yuan perguntou com curiosidade visível. Um corpo mortal comum? Não, Shiva respondeu. No entanto, este corpo foi criado especificamente para esse propósito através de incontáveis gerações de refinamento. Ainda assim, o progresso é patético. Mesmo que estejamos treinando há anos sem parar, ela mal consegue lidar com 100.000 anos de essência eterna. Nesse ritmo, levará dezenas de milhões de anos até que ela consiga manejar sequer uma quantia decente. Sem aviso, Yuan subitamente estendeu a mão e agarrou o braço de Shiva, ou mais precisamente, o corpo de Mushu Elian. O que você está fazendo? Shiva perguntou com uma carranca profunda, claramente descontente com o fato de Yuan tê-la tocado. Yuan soltou um suspiro e disse, acabei de examinar o corpo dela e, como esperado, está completamente destruído. Esqueça dezenas de milhões de anos, eu ficaria surpreso se ela conseguisse sobreviver mais 100 nesta condição. Enquanto eu continuar possuindo este corpo, ela não morrerá, então não há necessidade de você se preocupar com isso, Shiva comentou despreocupadamente. No momento em que Yuan ouviu essas palavras, uma onda de raiva surgiu dentro dele. Finalmente entendo que é sobre vocês eternos que tem me incomodado todo esse tempo, Yuan murmurou com uma voz fria, seus olhos ardendo de fúria. A maneira como vocês eternos tratam tão naturalmente os humanos como nada mais do que ferramentas descartáveis para promover seus próprios objetivos? Isso me causa nojo. Após um breve momento de silêncio, Shiva finalmente falou, usar outros para alcançar os objetivos de alguém não é algo exclusivo dos eternos. Ela estreitou os olhos para Yuan calmamente e continuou, humanos fazem exatamente a mesma coisa com sua própria espécie também. Yuan fechou os olhos e soltou um suspiro profundo. Não vou negar que humanos nojentos como esses também existem, ele disse com uma voz baixa, mas isso ainda não torna aceitável. Então, o que mais devo fazer? Shiva perguntou. Neste ponto, ela é a única maneira de eu recuperar meu corpo verdadeiro. Ou o quê? Você vai tomar o lugar dela e me ajudar a recuperá-lo em vez disso? Se isso significa que você parará de tratar o corpo dela como se pertencesse a você, então não me importo de ajudá-lo a recuperar seu corpo verdadeiro, Yuan disse calmamente. Mesmo que isso apenas lhe traga mais problemas, há uma chance muito alta de você ofender outros eternos ao me ajudar, Shiva o avisou. Yuan deu de ombros casualmente e disse, acredite ou não, ofender eternos basicamente se tornou um estilo de vida para mim neste ponto. Capítulo 2503. Shiva encarou Yuan silenciosamente com descrença estampada em todo o seu rosto. Nunca em sua vida ela imaginou encontrar um mortal como ele, alguém que não apenas não tinha medo dos eternos, mas que aparentemente fazia questão de ofendê-los. Mesmo como eternos, tendemos a evitar ofender aos outros, mas esse bastardo louco, ela suspirou interiormente. Certo, Shiva finalmente falou em voz alta.
Se você realmente vai me ajudar a recuperar meu corpo verdadeiro, pararei de incomodá-la. Yuan assentiu, eu prometo que recuperarei seu corpo. Sem dizer mais uma palavra, Shiva cedeu o controle do corpo de volta para Mushu Elian. Após recuperar o controle de seu corpo, Mushu Elian encarou Yuan silenciosamente com uma expressão confusa no rosto. Você está se perguntando por que estou fazendo isso? Yuan perguntou de repente, como se pudesse ler a mente dela. Mushu Elian assentiu silenciosamente em resposta. Eu não tenho um motivo especial, ele disse calmamente. No entanto, se eu tiver que dar uma razão, seria que eu tenho pena de você. Você tem pena de mim. Os olhos de Mushu Elian se arregalaram levemente, incerta de como deveria se sentir ao ser alvo de pena de outra pessoa, já que ela nunca tinha se considerado digna de pena. Eu não entendo, ela disse um momento depois. Por que você tem pena de mim? Você nasceu com o único propósito de se tornar uma ferramenta para outra pessoa, Yuan respondeu calmamente. Nem você tem verdadeiro livre-arbítrio. Como isso não é digno de pena? E daí se eu não tenho livre-arbítrio? Estou perfeitamente satisfeita servindo a lei de Shiva. Esse é meu propósito na vida. Mushu Elian exclamou. Yuan balançou a cabeça e suspirou. Você está apenas com uma lavagem cerebral. Mushu Elian cerrou os dentes e gritou, Lady Shiva. Não há necessidade de ouvi-lo. Estou disposta a continuar treinando. Por favor, permita-me continuar sendo útil para você. Yuan então disse calmamente, se você ainda quer continuar treinando, então vá em frente. No entanto, não vou deixar você morrer sob minha vigilância. Ele então acrescentou, afinal, prometi à sua avó que cuidaria de você. Você ouviu, Shiva falou diretamente na mente de Mushu Elian. Você pode continuar treinando a seu próprio critério. Afinal, não há garantia de que ele realmente será capaz de recuperar meu corpo, então podemos acabar tendo que depender de nós mesmas no final. Algum tempo depois, Mushu Elian perguntou a Yuan, Lord Shiva perguntou o que você está fazendo neste lugar. Tem um lugar onde preciso estar. Quer vir junto? Claro, ela respondeu imediatamente. Assim, Yuan retomou sua jornada em direção ao 5º nível, com Mushu Elian seguindo. Então, qual é o verdadeiro motivo para você estar ajudando-os? A voz de Zichuan ecoou de repente dentro da cabeça de Yuan. Duvido muito que você ajudaria um Eterno só porque tem pena daquela garotinha. Um sorriso sutil apareceu no rosto de Yuan enquanto ele respondia, é verdade que tenho pena dela, mas o verdadeiro motivo de eu estar ajudando-os, ajudando Shiva, é porque ela pode me ajudar a obter as técnicas de forja de um Eterno. Ah, na verdade, é mais como se ela conhecesse alguém que pode me ajudar. Infelizmente, não temos tempo para isso agora. Então, e quanto ao meu aprimoramento? Não vamos fazer isso agora? Não vamos fazer agora, mas será um aprimoramento parcial em vez de um completo. Que pena, não que eu esteja reclamando, ela disse. Enquanto continuavam viajando juntos, Yuan decidiu puxar assunto com Shiva ou, mais precisamente, usar a oportunidade para extrair informações dela. Ei Shiva, o que você sabe sobre humanos? E não me refiro aos que os Eternos clonaram para seus experimentos egoístas. No momento em que ouviu essas palavras, o corpo de Mushu Elian tremeu levemente antes que Shiva assumisse o controle abruptamente mais uma vez. Como você sabe sobre isso? Ela exigiu com uma voz chocada. De que outra forma? Aprendi sobre isso com outro Eterno. Eu não acredito em você. Shiva retrucou imediatamente. Este é um assunto sensível que a maioria dos Eternos evita discutir. Yuan ergueu uma sobrancelha após ouvir isso. Sensível? Estou surpreso que vocês, Eternos, sequer entendam o significado dessa palavra, já que os Eternos podiam experimentar em humanos e usá-los como ferramentas descartáveis sem hesitar. Yuan ficou genuinamente surpreso ao saber que havia tópicos que até eles consideravam sensíveis. Então, o que você sabe sobre eles? Yuan continuou a perguntar. Então me diga o que você sabe primeiro, Shiva respondeu rapidamente. Bem, eu sei que os Eternos já clonaram humanos para seus experimentos, mas algo eventualmente aconteceu que resultou na extinção desses humanos. Sério, que idiota revelaria algo assim para um mortal? Shiva suspirou em voz alta, incrédula. Esse seria Deemo, Yuan revelou de repente. Shiva congelou imediatamente com uma expressão perplexa no rosto. Vê, você acabou de dizer Deemo? O eterno primordial Deemo? Shiva perguntou com uma voz nervosa. Mesmo entre os Eternos, os fortes eram reverenciados com admiração e respeito. No entanto, o que realmente chocou Shiva não foi o fato de Yuan ter conhecido um eterno primordial, mas que ele de alguma forma tinha conexões com um dos eternos primordiais mais reclusos que existem. Isso mesmo, Deemo, o deus demônio. O criador do reino demoníaco, Yuan confirmou. Que qual é o seu relacionamento com Deemo? Não consigo imaginar alguém como ele em termos amigáveis com um mortal. Yuan deu de ombros, é um pouco complicado. Embora não sejamos amigos, também não somos inimigos. É praticamente um milagre que você tenha conseguido falar com ele. Deemo é infame por ser extremamente recluso, sempre permanecendo dentro de seu próprio território e quase nunca saindo dele, Shiva comentou. Não apenas isso, mas para ele compartilhar informações tão sensíveis com você. Honestamente, estou um pouco invejosa. Invejosa? Você está? Yuan murmurou com um rosto surpreso. Você sequer sabe o que significa ser um eterno primordial? Shiva perguntou de repente. Não é apenas um título para os Eternos mais fortes? Ele respondeu. Shiva balançou a cabeça e suspirou. Você precisa de mais do que apenas força bruta para adquirir o título de primordial. Gostaria de elaborar? Shiva então disse. Para se tornar um Eterno primordial, deve-se satisfazer 3 requisitos. Capítulo 2504. 3 requisitos, hein? Yuan murmurou. Deixe-me adivinhar. Eles precisam possuir poder suficiente, ter conquistas suficientes e ter vivido por um certo período de tempo? Você acertou Shiva disse. De fato, deve-se possuir poder suficiente, pelo menos 100 trilhões de anos de essência eterna. 100 trilhões de anos? Os olhos de Yuan se arregalaram com esse número, já que isso significava que os Eternos primordiais viveram pelo menos essa quantidade, o que era 100 vezes mais do que a quantidade de essência eterna que ele pode usar atualmente. Isso significa que Deemo é pelo menos 100 vezes mais forte do que eu agora? Yuan engoliu em seco nervosamente quando percebeu quão vasta era a diferença entre eles. Acho que era verdade quando ele disse que poderia ter me matado a qualquer momento durante nossa luta. Ele suspirou interiormente.
Ele sabia que ainda tinha muito trabalho a fazer antes de poder contestar um eterno primordial, mas nunca poderia ter imaginado quanto trabalho era até hoje. Certo. E quanto aos outros 2 requisitos? O segundo requisito é possuir território suficiente, o que se correlaciona diretamente com a influência e o status de alguém, Shiva revelou. Território? Como exatamente isso funciona? Yuan perguntou com uma sobrancelha erguida. Assim como vocês humanos reivindicam terra como seu território, nós, eternos, fazemos o mesmo, Shiva explicou. No entanto, nossa escala é muito maior. Em vez de reivindicar casas ou continentes, reivindicamos o próprio universo, o vazio. Eu consigo deduzir isso sozinho, mas como funciona na prática? Yuan perguntou. Como vocês determinam quem possui qual parte do vazio? Ele então olhou ao seu redor no interminável céu estrelado e continuou. O universo é praticamente infinito. Então nem consigo imaginar como algo assim é medido ou verificado. Nós, eternos, somos capazes de marcar nosso território usando essência eterna, ela respondeu. Embora a essência eterna em si não possa ser distinguida normalmente da mesma forma que se identifica uma aura ou presença, existem métodos que nos permitem torná-la reconhecível. Além disso, os eternos são capazes de sentir tudo o que acontece em seu território, mesmo que estejam a anos-luz de distância, e a menos que sejam convidados. Todos tendem a ficar longe dos territórios uns dos outros. E como precisamos de essência eterna para marcar nosso território, isso também significa que precisamos de proeza suficiente. Quanto território você tem? Yuan perguntou por curiosidade. Eu não tenho nenhum agora, e acho que você sabe o porquê, ela suspirou. Entendo. E quanto ao requisito final? Desculpe, mas não posso lhe contar. Shiva balançou a cabeça. Por que não? Porque francamente não quero alguém como você sabendo sobre isso. Alguém como eu? O que isso deveria significar? Yuan perguntou. Exatamente o que parece, Shiva respondeu. Não acredito que estou realmente dizendo isso, mas você é um perigo para nós, eternos. Ela então estreitou os olhos levemente e continuou. E se você aprendesse sobre isso, nem quero imaginar as consequências. Se você diz algo assim, só vai me deixar com mais vontade de aprender sobre isso, Yuan disse com um sorriso frio. Essa informação pode revelar uma fraqueza dos eternos. Tenho que aprender de alguma forma. Yuan pensou interiormente. Até agora, ele sempre via os eternos como existências divinas sem falhas ou fraquezas, mas parecia que esse poderia não ser inteiramente o caso. No entanto, como Shiva claramente não tinha intenção de lhe contar, Yuan decidiu não pressionar mais o assunto por enquanto. Quantos eternos primordiais existem agora? Yuan perguntou, mudando de assunto. Existem 5, até onde eu sei. Eu sei sobre Deemo e alguém chamado Morvet. Quem são os outros 3? Por que você quer saber? Para que você possa ofendê-los mais tarde. Shiva zombou. Claro que não. Eternos primordiais estão muito além da minha liga agora, então prefiro evitar ofendê-los, se possível, Yuan respondeu. Shiva estreitou os olhos para ele por um momento antes de finalmente responder. Ila, Alixer e Cacos. Um olhar sério então apareceu em seu rosto enquanto ela acrescentava. Se você valoriza seriamente sua vida, não ofenda Cacos. Até nós, eternos, evitamos esse indivíduo como se fosse a peste. Esse Cacos é o eterno primordial mais forte? Yuan perguntou, parecendo intrigado. Não é sua força que o torna aterrorizante, mas sua natureza, Shiva respondeu com uma expressão sombria. Na verdade, Cacos é o único eterno conhecido por ter realmente matado outro eterno antes. Ela pausou por um momento antes de acrescentar, ou melhor, ele é o único genuinamente capaz de nos matar. Yuan ficou ainda mais intrigado ao ouvir isso. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, Shiva disse, esqueça isso. Não quero falar sobre Cacos mais. Ao mesmo tempo, Zixuan falou, chegaremos ao nosso destino em breve. Zixuan então entrou em sua forma espiritual e começou a liderar o caminho. Quem é essa? Mushu Elian perguntou com as sobrancelhas erguidas após testemunhar a espada de Yuan se transformar em uma bela mulher. Minha espada, Yuan explicou calmamente. Mushu Elian não questionou mais por algum motivo. Algumas horas depois, eles finalmente chegaram ao abismo apocalíptico, uma região envolta em calor escaldante e transbordando de lava. No entanto, diferentemente da lava comum, a lava ali possuía um tom azul claro, fazendo com que todo lugar se parecesse com um vasto oceano em vez de um mar massivo de rocha fundida. Tendo passado a maior parte de sua vida dentro do ambiente congelante do inferno branco, Mushu Elian achou a atmosfera ali insuportavelmente desconfortável, já que era o oposto completo de tudo a que estava acostumada. O que estamos fazendo aqui? Mushu Elian perguntou enquanto usava as técnicas marciais de sua tribo para resfriar seu corpo superaquecido. Minha casa fica em algum lugar por aqui, ele explicou calmamente. Você mora aqui? Mushu Elian usou um olhar pasmo no rosto. Meu mundo pessoal, ele elaborou. Você criou seu mundo pessoal no meio do caos primordial? Você é insano? Yuan apenas deu de ombros e respondeu, insano ou não, é o lugar perfeito para um esconderijo, já que quase ninguém ousaria vir aqui. Capítulo 2505. Pouco depois de chegar ao abismo apocalíptico, Zixuan parou de repente acima de um enorme lago de lava de cor azulada. Nós chegamos, Zixuan disse com um sorriso no rosto. Uma imensa onda de excitação agitou-se dentro de sua alma, já que tinham se passado incontáveis anos desde a última vez que ela retornou a este lugar. Yuan seguiu o olhar dela em direção à superfície abaixo e no momento seguinte, memórias começaram a surgir repentinamente em sua mente, memórias pertencentes a Tian Qiuan. Eu me lembro agora, ele murmurou com um olhar atordoado no rosto. Um pouco tarde demais, se quer saber minha opinião, Zixuan balançou a cabeça. De qualquer forma, vou remover o selo. Sem oferecer qualquer explicação, Zixuan voltou repentinamente para sua forma de espada antes de mergulhar direto na lava abaixo, cuja temperatura era quase comparável ao verdadeiro fogo primordial. Vários minutos depois, a superfície do lago de lava começou a tremer repentinamente, e a lava derretida começou a girar como se um enorme vórtice tivesse se formado abaixo dela. Momentos depois, o lago se abriu, revelando um enorme buraco que parecia levar a outro mundo. Eu já estou do outro lado, a voz de Zixuan ressoou na cabeça de Yuan. Yuan virou-se para olhar para Mushu Elian e disse, siga-me de perto. Então, os dois voaram diretamente para o portal, desaparecendo do caos primordial.
primordial. Ao atravessar o portal, Yuan e Mushu Elian foram instantaneamente teletransportados para uma ilha flutuante suspensa em um céu sem limites, quase como se tivessem retornado aos 9 céus. Bem-vindo de volta ao lar, meu querido. Zixuan apareceu diante de Yuan em sua forma espiritual e o cumprimentou com um lindo sorriso no rosto. Yuan retribuiu o sorriso e disse, estou em casa. Mushu Elian observou seus arredores com admiração escrita em todo o seu rosto. Embora ela não fosse ferreira nem particularmente conhecedora de materiais, até ela podia dizer que tudo naquele lugar era inestimável, desde as árvores douradas que cercavam o cintilante lago dourado até as montanhas de cristal multicoloridas que se erguiam majestosamente. Toda a cena parecia quase surreal droga, quando examinadas de perto, até as nuvens em si eram tesouros. Em meio a todos aqueles tesouros inestimáveis, havia uma simples casa de madeira. Comparada aos arredores extravagantes, a humilde estrutura parecia completamente fora de lugar, quase absurdamente comum dentro de um mundo transbordando de riqueza imensurável. Você pode olhar ao redor, se quiser, Yuan disse de repente para Mushu Elian. Há algo que preciso fazer, então ficarei fora por um tempo. Tudo bem, ela assentiu. Enquanto Mushu Elian vagava pelo mundo, examinando curiosamente os vários materiais espalhados por toda a área, Yuan voou para longe da ilha e desapareceu no horizonte distante. Poucos minutos depois, ele parou após chegar diante de um certo objeto pairando. Um sorriso apareceu lentamente em seu rosto enquanto ele contemplava os enormes portões flutuantes conectados a uma escadaria que parecia ter sido feita para gigantes. Era a escadaria para o céu. Ele colocou a mão na porta e sussurrou para ela. Você poderia ter se escondido em qualquer lugar deste mundo, mas decidiu retornar para casa. De repente, as portas se abriram com um ranger. Sem dizer uma palavra, Yuan entrou na escadaria para o céu. Mestre, uma voz familiar ecoou na escuridão, e não muito tempo depois, Tian'er apareceu diante de Yuan como um fantasma. Você está bem? Yuan perguntou. Sim, ela sentiu calmamente. Esse nível de ataque não pode me ferir. Então você sabe quem a atacou? Ela balançou a cabeça. Após uma breve pausa, Tian'er continuou. Aquelas pessoas estavam usando uma energia que parecia semelhante à essência eterna. Você mencionou isso antes. Pode elaborar? Ele perguntou, incitando-a a explicar melhor. É difícil descrever. Parece essência eterna, mas ao mesmo tempo não parece. Yuan ponderou por um momento antes de murmurar. Parece uma essência eterna falsa, mas não posso ter certeza a menos que veja por mim mesmo. Nesse caso, Tian'er fez de repente um movimento de agarrar com a mão, convocando uma centelha de energia misteriosa diante dele. Isto é, os olhos de Yuan se arregalaram. Eu a coletei quando fui atacada, ela disse. Yuan examinou a essência eterna com uma leve carranca no rosto. Como eu pensei, é semelhante à energia que o Supremo Governante Grande estava usando. Embora existam algumas diferenças notáveis, Yuan observou. Comparada à essência eterna do Supremo Governante Grande, essa energia parecia menos refinada, mas não da mesma maneira que a imitação de essência eterna do Supremo Governante Dena. A energia do Supremo Governante Grande parecia completa e refinada, enquanto a do Supremo Governante Dena era incompleta e simplista. Essa energia, no entanto, existia em algum lugar entre as duas. Era completa, mas carecia de refinamento. Se o Supremo Governante Grande adquiriu sua habilidade de Demo, é muito provável que esses atacantes tenham recebido poderes semelhantes de outro Eterno, Yuan pensou, juntando as peças rapidamente. Mas por que um Eterno atacaria a escadaria para o céu? Ele não conseguia compreender por que um Eterno se interessaria pela escadaria para o céu, um tesouro que servia principalmente como uma conveniência para os habitantes dos 9 céus. Embora também funcionasse como um tesouro de armazenamento, ninguém além de Yuan deveria saber sobre esse segredo. Mesmo que esse Eterno tivesse descoberto isso de alguma forma, não há como eles se interessarem por um tesouro mortal. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais incompreensíveis se tornavam as ações do Eterno. No entanto, Yuan não estava preocupado com os motivos do Eterno. Se eu colocar a escadaria para o céu em operação novamente, ela só será atacada de novo. Após pensar um pouco, ele chegou a uma conclusão. Desculpe, mas parece que você terá que se esconder um pouco mais, pelo menos até eu descobrir por que você está sendo atacada e lidar com isso. Ele disse a Tian'er um momento depois. Então, o que acontecerá com os 9 céus? Sem mim, as pessoas de lá não serão capazes de viajar entre os reinos, Tian'er disse com uma expressão perplexa. Depois de servir nessa função por incontáveis anos, ela há muito tempo passou a ver assistência ao povo dos 9 céus como sua responsabilidade. Eu apenas farei outro tesouro com a mesma função, Yuan disse calmamente, deixando Tian'er sem palavras. Capítulo 2506. Você vai fazer outro tesouro, para me substituir. Tian'er murmurou com uma voz atordoada após ouvir as palavras de Yuan. Você vai me substituir. Os olhos de Tian'er tremeram levemente, parecendo que ela estava à beira das lágrimas. Vendo sua reação, Yuan rapidamente acenou com as mãos e disse, eu não estou substituindo você. É apenas temporário. Ele então continuou com uma voz tranquilizadora. Assim que eu lidar com quem quer que a tenha atacado, você poderá retornar aos 9 céus. Você promete? Claro, Yuan disse, sentindo-se surpreso, já que esta era a primeira vez que ele via tal reação vindo dela. Ok. Tian'er assentiu com a cabeça, acalmando-se rapidamente. Pensar que ela é capaz de chorar agora. Ela realmente cresceu, Yuan sorriu internamente. No passado, Tian'er nunca fora do tipo expressivo. Apesar de sua aparência jovem, ela sempre se comportou com um comportamento calmo e maduro, permanecendo composta não importasse a situação. Na verdade, essa foi a razão pela qual Tianqiuan permitiu que ela gerenciasse a escadaria para o céu sozinha, para arcar com tais responsabilidades enormes. Após conversar com Tian'er por mais um pouco, bem como tranquilizá-la de que ele nunca a substituiria, Yuan deixou a escadaria para o céu e retornou à ilha. Como foi? Zixuan perguntou a Yuan após seu retorno. Está tudo bem, por enquanto, ele respondeu. Infelizmente, ela não poderá retornar aos 9 céus por um pouco mais de tempo. Yuan procedeu explicando toda a situação a ela. Um Eterno visando a escadaria para o céu?
Isso é definitivamente algo inédito. Zixuan murmurou com uma expressão pensativa. No entanto, assim como Yuan, ela não conseguiu encontrar nenhuma explicação razoável para um comportamento tão estranho. Então, o que você está planejando fazer agora? Zixuan perguntou então. Vou criar uma nova escadaria para o céu. Yuan respondeu. Este é o único lugar que possui materiais suficientes e um ambiente de forja adequado. Então, já que estou aqui, posso muito bem fazê-la agora. Uma nova escadaria para o céu? Os olhos de Zixuan se arregalaram de surpresa. E quanto a Tian'er? E se me lembro corretamente, levou vários milhares de anos para você criá-la. Vou usá-la apenas temporariamente. Assim que eu resolver o problema com o Eterno, Tian'er poderá retornar aos 9 céus. Yuan explicou novamente. Além disso, desta vez só estou criando A com a função de viagem, então não levará nem perto de tanto tempo. Comparada a Tian'er, esta nova escadaria para o céu seria extremamente básica. Ela não possuiria capacidades de armazenamento ou os inúmeros mecanismos de defesa de classe mundial integrados em Tian'er, o que é precisamente o motivo pelo qual exigiria muito menos tempo para ser criada. De qualquer forma, como faz um tempo, vou criar a nova escadaria para o céu primeiro como aquecimento, Yuan disse enquanto se aproximava da casa de madeira próxima. O interior do edifício era tão humilde e simples quanto seu exterior. Além de uma única cama espaçosa o suficiente para acomodar confortavelmente 2 pessoas, os únicos outros móveis eram necessidades básicas, como uma mesa e algumas cadeiras. Yuan caminhou até o armário ao lado da cama e recuperou um conjunto de trajes de ferreiro, depois trocou suas roupas atuais por eles. Sem surpresa, serviram-lhe perfeitamente. No momento em que Zixuan viu Yuan vestindo os trajes de ferreiro de Tian Qiuan, um calafrio percorreu sua espinha, fazendo seu corpo tremer incontrolavelmente de excitação. O que você está fazendo agora? Mu Xuelian retornou de repente e perguntou a ele. Criando tesouros. Oh, que tipo? A escadaria para o céu. Algo assim. Mu Xuelian ergueu as sobrancelhas e perguntou. Será que você está tentando substituir a que desapareceu? Isso mesmo. Por que se incomodar? Não é da sua conta. Parece um desperdício de tempo e esforço. Ou você é realmente tão generoso? Yuan sorriu e disse. Na verdade, é da minha conta, já que fui eu quem criou a original. O quê? Os olhos de Mu Xuelian se arregalaram em descrença após ouvir suas palavras. No entanto, Yuan não se incomodou em elaborar mais e simplesmente se virou e foi embora. Algum tempo depois, ele chegou a uma caverna localizada ao pé da montanha de cristal multicolorida antes de entrar calmamente. Embora a caverna parecesse escura como breu por fora, no momento em que Yuan entrou, as paredes começaram a emitir um brilho fraco que aumentava constantemente até que todo o interior ficasse totalmente iluminado. A luz revelou um longo túnel que se estendia mais profundamente na montanha, levando a uma câmara espaçosa mais adiante. No centro da câmara havia uma bigorna enorme que parecia nova em folha, sem sequer um único arranhão. Enquanto isso, pendurado em uma parede próxima estava um martelo preto irradiando uma aura avassaladora. Sua presença era tão imensa que a gravidade ao seu redor havia se tornado várias vezes mais pesada simplesmente porque ele existia ali. Pendurado ao lado do martelo havia outro objeto, uma roda dourada que naturalmente emitia uma quantidade esmagadora de calor. A temperatura ao seu redor era tão intensa que qualquer pessoa sem forte imunidade ao fogo provavelmente entraria em combustão simplesmente por ficar muito perto dela. Após tirar um momento para relembrar este lugar e os incontáveis tesouros que ele havia forjado no passado, Yuan caminhou em direção à parede e agarrou o martelo preto. Oh! Yuan soltou um som de susto quando seu braço inteiro caiu de repente de forma não natural, como se ele tivesse acabado de pegar algo muito mais pesado do que ele antecipava. No entanto, ele conseguiu ajustar sua força pouco antes de o martelo tocar o chão. Esqueci o quão pesado você era. Yuan murmurou com um sorriso enquanto levantava novamente. Enquanto isso, Zixuan e Mu Xuelian seguiram Yuan para dentro da montanha, mas as duas pararam na entrada da câmara em vez de entrar nela. Você não quer estar lá dentro quando ele começar a trabalhar? Zixuan disse enquanto levantava de repente o braço para impedir Mu Xuelian, que quase tinha entrado na câmara. Especialmente não alguém como você, que já sofre com o calor, ela acrescentou. Algum tempo depois, Yuan falou, vou fazer um pouco de treinamento mental primeiro. Ele então sentou-se no chão e fechou os olhos. Capítulo 2507. Após fechar os olhos, Yuan iniciou imediatamente suas simulações mentais e pelas próximas horas, ele forjaria o tesouro repetidas vezes até se sentir preparado. Ele abriu os olhos e levantou-se antes de se aproximar da bigorna. Ele então alcançou a parte de baixo da bigorna, recuperando o anel espacial de cor esmeralda. Dentro do anel espacial havia incontáveis materiais inestimáveis que Tian Qiuan havia coletado ao longo dos anos como deus da criação. Sendo um dos deuses da criação mais experientes e habilidosos da história, ele facilmente acumulou uma riqueza insondável. No entanto, ele gastou praticamente toda essa riqueza para comprar mais materiais e para criar este mundo. Após confirmar que tinha muitos materiais para trabalhar, mesmo que falhasse algumas vezes, Yuan declarou, vou começar agora. Como ele deveria forjar tesouros sem nenhum fogo? Mu Xuelian perguntou com uma expressão perplexa. Embora ela não fosse uma ferreira, ela ainda entendia o básico. No entanto, pela aparência da câmara, não havia nem fornalha nem o menor vestígio de chamas. No passado, ele tinha uma ajudante que produzia as chamas. Infelizmente, ela não está disponível agora. Dito isto, ele tem seus próprios métodos. Zixuan respondeu. No momento seguinte, Yuan gesticulou em direção à roda dourada pendurada na parede, fazendo-a voar pelo ar e pairar diretamente acima da bigorna. Yuan então infundiu a roda dourada com sua energia espiritual, fazendo-a começar a girar lentamente. A princípio, sua rotação era lenta, mas acelerou rapidamente até se tornar nada mais do que um borrão dourado. Naquele momento, Yuan recuperou um material de seu anel espacial e o colocou sobre a bigorna. Ele então ergueu o martelo preto bem alto no ar e pouco antes de descê-lo, a roda dourada giratória entrou de repente em erupção com chamas. Como uma cachoeira em chamas, o fogo derramou-se de cima, envolvendo a bigorna e a figura inteira de Yuan. O que é?
Mushu Elian gritou alto após ver isso, assustada com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Então, Yuan girou o martelo para baixo e atingiu o material que repousava na bigorna. Um tinido nítido ecoou por toda a câmara, enquanto as chamas ao redor explodiram para fora com um impacto, espalhando-se pela sala como uma tempestade de fogo. Céus! Mushu Elian gritou alto enquanto saltava instintivamente para trás ao ver as chamas avançarem em direção a eles. Em contraste, Zixuan permaneceu perfeitamente imóvel. Assim que o fogo furioso atingiu a entrada da câmara, ele parou abruptamente, bloqueado por uma barreira invisível. Eu impedi você de entrar por um motivo, Zixuan observou sem desviar o olhar da cena. Clang, ting, clang. Yuan movia-se com um fluxo rítmico, cada golpe de seu martelo produzindo sons que se misturavam como uma peça de música hipnotizante. Após refinar o primeiro material, Yuan recuperou outro de seu anel espacial e fundiu-o com a peça refinada. Durante todo o tempo, ele permaneceu constantemente envolvido pelas chamas ardentes que desciam de cima. Felizmente, devido à sua harmonia de fogo, as chamas não podiam prejudicá-lo nem um pouco. No passado, Tian Qian adquiriu sua imunidade ao fogo puramente através da ferraria, tendo passado incontáveis anos trabalhando em meio a um calor insuportável dia e noite. 2 dias depois, a roda dourada começou de repente a girar na direção oposta e em vez de produzir chamas, elas coletou. Logo, ela limpou todo o fogo da sala, permitindo que Mushu Elian e Zixuan vissem claramente o interior da câmara. Enquanto isso, Yuan pegou o objeto do tamanho de um punho sobre a bigorna e inspecionou. Vamos apenas chamá-lo de escadaria sem nome, ele murmurou com um sorriso satisfeito no rosto, e atirou-o em seu anel espacial. Terminamos agora? Mushu Elian perguntou a ele. Yuan balançou a cabeça e disse, não, estamos apenas começando. O que você quer dizer? Ela ergueu as sobrancelhas de maneira perplexa. Eu ainda preciso ser melhorada, Zixuan disse enquanto entrava na câmara. No entanto, Yuan disse rapidamente, ainda não. Vou criar vários outros tesouros antes de trabalhar em você. Zixuan parou em seus passos, parecendo estupefata. O que mais você precisa fazer? Ela então perguntou. Alguns tesouros para alguns amigos, ele respondeu com um sorriso. Já que ele estava na situação perfeita e tinha muitos materiais, ele poderia muito bem criar alguns tesouros para Meishiu e os outros membros da facção de selamento demoníaco. Ok. Sem perder mais um momento, Yuan retornou imediatamente à criação de mais tesouros. Alguns dias depois, uma pequena montanha de tesouros de grau celestial apareceu ao lado de Yuan. Tudo bem, isso deve ser o suficiente, ele murmurou enquanto os jogava casualmente em seu anel espacial. Finalmente chegou a hora da minha melhoria? Zixuan perguntou. Yuan olhou para ela e assentiu com um sorriso. Finalmente. Zixuan voou imediatamente para a câmara e sentou-se em cima da bigorna. Preciso deixar a espada enquanto você trabalha nela? Ou posso permanecer dentro enquanto você a melhora? Claro que você precisará sair, Yuan respondeu com um suspiro. Existe uma chance de que isso possa danificar sua alma se você permanecer, e não vou arriscar isso. Tudo bem. Zixuan respondeu com um olhar relutante no rosto. Um momento depois, ela voltou para sua forma de espada antes de emergir dela. Esta é a minha primeira vez deixando a espada depois de me tornar seu espírito. Ela disse com uma voz entristecida antes de sair da câmara. Yuan recuperou o material que planejava usar para melhorar o número 1 sob o céu e examinou-o. Obsidiana infinita. Precisarei estudar este material um pouco antes de usá-lo. Ele murmurou para si mesmo. O material que Yuan pretendia usar para melhorar o número 1 sob o céu não era outro senão a obsidiana infinita. Um material misterioso que ele havia obtido do dragão de obsidiana refinada durante sua visita à expansão primal. Capítulo 2508. Yuan moveu primeiro sob o céu para o lado antes de colocar a obsidiana infinita sobre a bigorna. Ele então bateu levemente nela com seu martelo para medir sua resistência, apenas para ficar surpreso com o resultado. Ele continuou a encarar a obsidiana infinita em silêncio por um momento antes de erguer o martelo no ar e desferir um golpe com força total. Clang! A câmara inteira tremeu violentamente devido à pressão avassaladora gerada pelo impacto. Uau! Yuan murmurou com uma voz surpresa após ver os resultados. Apesar de usar sua força total, a obsidiana infinita permaneceu intacta. Será que essa coisa é indestrutível ou algo assim? Ele se perguntou em voz alta, já que nunca tinha visto um material tão durável antes. De repente, Mushu Elian aproximou-se da câmara e disse, o Lorde Shiva tem algo a dizer. No momento em que Yuan se virou para olhar para ela, Shiva já havia assumido o controle do corpo de Mushu Elian e estava se aproximando lentamente dele. No entanto, sua atenção não estava em Yuan, mas na peça de obsidiana infinita descansando sobre a bigorna. Você a reconhece? Ele perguntou a ela. Ela assentiu e disse, nós a chamamos de fragmento do vazio, e é comumente usada para criar tesouros por eternos que gostam disso. De onde ela vem? Yuan então perguntou. De dentro de buracos negros, ela respondeu calmamente. O quê? Yuan ergueu as sobrancelhas, duvidando se tinha ouvido corretamente. Como os buracos negros consomem matéria continuamente ao longo do tempo, tudo dentro deles é comprimido além da lógica, Shiva explicou em uma voz calma. Nós simplesmente colhemos os remanescentes sempre que precisamos deles, já que materiais como esses são, na verdade, bastante abundantes lá. Após um momento de silêncio, Yuan perguntou. Então, como eles refinam algo assim? Como eu saberia? Shiva deu de ombros. Pouquíssimos eternos estão realmente interessados em criar tesouros. Ela então continuou. No entanto, já que estamos falando de eternos, eles provavelmente usam essência eterna. Afinal, a essência eterna é capaz de cortar até mesmo o supostamente indestrutível. Usar essência eterna para forjar tesouros? Por que não pensei nisso antes? Um brilho de empolgação apareceu nos olhos de Yuan no momento em que ele percebeu a possibilidade. Yuan imediatamente infundiu um pouco de essência eterna em seu martelo antes de golpear o fragmento do vazio mais uma vez. Embora desta vez ele tenha deliberadamente contido sua força. Embora ele tivesse usado apenas alguns bilhões de anos de essência eterna, Yuan finalmente conseguiu progredir no material, achatando ligeiramente o fragmento do vazio que antes não se movia.
Funcionou, na verdade? Yuan murmurou com uma voz um tanto atordoada. Ele jamais poderia ter imaginado que a solução fosse tão simples. Aos meus olhos, você está fazendo demais, Shiva disse de repente. O que você quer dizer? Sem dizer uma palavra, Shiva estendeu a mão em direção ao fragmento do vazio com as mãos nuas. No momento em que o agarrou, ela envolveu sua mão em essência eterna e começou a esticar e moldar o material como se não fosse nada além de argila comum. Vendo essa cena absurda desenrolar-se diante dele, Yuan ficou completamente sem palavras. Eu vi um eterno criando um tesouro uma vez, e foi isso que eles fizeram, ela disse enquanto colocava o material de volta na bigorna, agora moldado como uma haste. Yuan ficou em silêncio. Poucos momentos depois, ele se virou para olhar para o primeiro sob o céu, e depois para Zixuan. Qual é o problema? Zixuan perguntou. Yuan soltou um suspiro profundo e disse, por causa do método de refino exigido para este material, não serei capaz de aprimorar o primeiro sob o céu usando meus métodos habituais. Há uma grande chance de que eu tenha que derretê-lo completamente e recriá-lo do zero. O quê? Zixuan exclamou em choque. Nesse ponto, nem é mais um aprimoramento, é uma reconstrução completa. Isso mesmo. É por isso que quero saber como você se sente a respeito disso, Yuan disse. Afinal, o primeiro sob o céu não era apenas seu tesouro, mas algo que os dois compartilhavam. Se ele fosse tomar uma decisão tão drástica, precisaria primeiro da aprovação de Zixuan. Zixuan ficou em silêncio, uma expressão contemplativa aparecendo em seu rosto belo. Eventualmente, ela separou os lábios e falou suavemente. Embora isso seja incrivelmente repentino, não é tão diferente de como as pessoas na vida às vezes são forçadas a deixar suas antigas casas e se mudar para novas. Algumas acabam com vidas melhores depois, mas a maioria acaba pior. Ela então olhou para Yuan com um sorriso fraco e continuou. Mas como é você, não preciso me preocupar que acabe pior. Farei o meu melhor para não decepcionar suas expectativas, Yuan disse com uma expressão séria em seu rosto. Após uma breve pausa, ele continuou. No entanto, como está em minha primeira vez trabalhando com um material como este? Sem mencionar o uso de um método de forja completamente novo, precisarei experimentar primeiro com algumas tentativas de prática. Assim que Shiva deixou a câmara, Yuan imediatamente começou a forjar vários outros tesouros. No entanto, em vez de completá-los inteiramente, ele intencionalmente os deixou em um estado inacabado, com os materiais já totalmente refinados e restando apenas a modelagem final. Ele então arrancava um pequeno pedaço do fragmento do vazio e o fundia com os tesouros inacabados. Como o fragmento do vazio que ele possuía era bastante grande, Yuan não estava muito preocupado em desperdiçar algumas pequenas porções em seus experimentos, especialmente porque isso diminuiria as chances de ele quebrar o primeiro sob o céu. Nos dias seguintes, Yuan experimentaria com o fragmento do vazio usando várias técnicas. O primeiro tesouro que Yuan forjou usando o fragmento do vazio acabou sendo muito mais durável e poderoso do que ele havia previsto, mas ele não parou por aí e continuou experimentando. Nos dias seguintes, ele forjou múltiplos tesouros que claramente superavam qualquer tesouro de grau celestial que ele já havia criado no passado. No entanto, apesar de sua qualidade surpreendente, Yuan permaneceu insatisfeito. Parecia que algo crucial ainda faltava em suas criações. O que estou perdendo? Ele murmurou enquanto encarava os tesouros espalhados diante dele. Capítulo 2509. Você quer saber o que está perdendo? Shiva falou de repente. Yuan virou-se para olhar para ela com as sobrancelhas erguidas. Achei que você não soubesse muito, se é que sabe algo, sobre ferraria. Não me lembro de ter dito que não sei nada sobre isso, Shiva respondeu calmamente. Embora seja verdade que nunca forjei pessoalmente um tesouro, ainda entendo os fundamentos, especialmente porque conheço alguém que gosta de fazer isso e nunca para de falar sobre o assunto. O que estou perdendo? Yuan então perguntou. Além do óbvio, uma técnica. Shiva entrou na câmara e disse, você pode saber como usar a essência eterna, mas seu entendimento é limitado ao básico. Na verdade, quando se trata de utilizar a essência eterna, você não é diferente de um eterno recém-nascido. A essência eterna é a forma mais pura de toda a existência. É a verdadeira origem de tudo. Quer se origine da água, fogo ou qualquer outra coisa. Uma vez que se torna a essência eterna, tudo retorna à mesma fonte. Eu não entendo, Yuan disse enquanto balançava a cabeça. Sem dizer mais uma palavra, Shiva ergueu os dois braços e revelou as palmas das mãos abertas para ele. No momento seguinte, a essência eterna reuniu-se ao redor de ambas as suas mãos. Qual é a diferença entre as duas? Ela então perguntou. Yuan examinou a essência eterna em suas palmas por um momento antes de responder. Nada. Ou isso é algum tipo de pergunta capciosa? Sem oferecer qualquer explicação, Shiva bateu palmas de repente, combinando a essência eterna. Alguma diferença? Ela perguntou novamente. Não. Shiva separou as mãos e fechou a mão esquerda. Um segundo depois, ela reabriu, e a essência eterna que envolvia aquela mão havia mudado completamente. Ela agora emitia uma aura gelada e arrepiante que cobriu instantaneamente partes da câmara congeada, apesar de a sala ter estado insuportavelmente quente momentos antes. Ela bateu palmas novamente, fundindo a essência eterna fria com a comum, criando um bloco de gelo do nada. Se você combinar fogo com um fogo ainda mais forte, ele ainda permanecerá fogo, Shiva disse. Diferente de forjar tesouros mortais, quando se trata de criar tesouros de qualidade eterna, os materiais em si não são o aspecto mais importante. Ela então olhou diretamente para Yuan e continuou. Sua essência eterna é. Um lampejo de realização passou de repente pelo rosto de Yuan, como se ele tivesse acabado de experimentar um momento de iluminação. No entanto, embora ele conhecesse o problema, ainda havia uma grande questão. Eu entendo que estava perdendo agora, mas como você fez o que acabou de fazer? Yuan perguntou um momento depois. Ele invocou um pouco de sua própria essência eterna e tentou imitar a essência eterna fria de Shiva, mas não importava o que tentasse, ele falhou em replicá-la. Isso não é algo que você pode simplesmente replicar, Shiva disse enquanto balançava a cabeça. Cada ser, incluindo os eternos, tem sua própria especialidade. É semelhante a como os humanos nascem com talentos diferentes. Alguns possuem uma afinidade natural com o Yin, enquanto outros são mais adequados para o Yang. Da mesma forma, você precisa descobrir para o que sua essência eterna é mais adequada e materializá-la.
Como sei que afinidade tenho? Yuan perguntou com as sobrancelhas erguidas. Através de experiência e experimentação, Shiva respondeu calmamente. Isso não é algo que você pode descobrir em apenas 1 ou 2 dias. Ela então continuou. Normalmente leva várias centenas de bilhões de anos para um eterno descobrir sua verdadeira afinidade. Isso ainda não explica nada. Yuan suspirou. Nem sei por onde devo começar. Shiva então disse. Francamente, nem sei se um mortal como você é capaz de manejar a essência eterna da mesma forma que nós, eternos. Ela pausou por um momento antes de continuar. Para nós, ela simplesmente se torna uma parte natural de nossa existência após passar tempo suficiente. E daí? Ela vem naturalmente para você? Como aprendemos a respirar naturalmente? Praticamente. Yuan esfregou os olhos e suspirou, imaginando se precisava adiar o aprimoramento do primeiro sob o céu até descobrir essa coisa. Além disso, sei que os humanos normalmente só têm algumas, como água, fogo, terra e vento. No entanto, quando se trata de essência eterna, há muitos outros tipos de afinidade, como sangue ou sombra. A minha simplesmente é algo tão simples quanto gelo. É realmente impossível criar um tesouro de grau eterna sem essa bobagem de afinidade? Yuan então perguntou. Bem, se você tiver um material que já foi devidamente refinado, é possível. Por exemplo, posso refinar aquele fragmento do vazio para você com minha essência eterna. Yuan imediatamente balançou a cabeça e disse, se eu estivesse aprimorando outro tesouro, não me importaria de fazê-lo dessa maneira. No entanto, o primeiro sob o céu é especial, e meu orgulho não permitiria. Acho que você está sem sorte então, Shiva deu de ombros. Yuan ponderou por um momento antes de falar. Felizmente ainda há algum tempo antes do banquete. Vou tentar encontrar minha afinidade antes disso. Se não, apenas adiarei isso para mais tarde. Que banquete? Shiva perguntou. E quando é? Apenas uma coisinha que planejei antes de vir para cá. Ainda tem um pouco mais de um mês. Se eu não conseguir encontrar minha afinidade em 2 semanas, desistirei de tentar aprimorar meu tesouro por enquanto. 2 semanas? Shiva zombou friamente. Se você realmente conseguir descobrir sua afinidade em um período tão curto de tempo, começarei a chamá-lo de pai. Você vai me chamar de pai. Um sorriso competitivo apareceu imediatamente no rosto de Yuan após ouvir essas palavras. Não havia como ele deixar passar uma oportunidade de fazer um eterno se dirigir a ele dessa maneira. Sem perder mais tempo, ele sentou-se e começou a mexer com sua essência eterna, tentando todo tipo de coisa para descobrir sua afinidade. Enquanto isso, após trabalhar sem parar, o clã de selamento demoníaco finalmente terminou de construir o local para o próximo banquete. Uma plataforma enorme que sustenta um grande pátio com uma linha de visão direta para o reino demoníaco nas proximidades. E embora ainda faltasse mais de um mês para o banquete começar, os convidados já haviam começado a chegar com presentes em mãos. Capítulo 2510. Bem-vindos ao clã de selamento demoníaco. Se vocês têm presentes para o Divino Paragon, por favor, entreguem-nos aos atendentes estacionados na mesa de roupas vermelhas ali. E se vocês não trouxeram nada, por favor, sigam para a mesa de roupas azuis para se registrar. O local ainda não abriu oficialmente, mas estará pronto em breve. Os seladores demoníacos cumprimentaram entusiasticamente os convidados que chegavam. Onde está o Divino Paragon? Eu gostaria de prestar meus respeitos a ele antes que o banquete comece, indagou um dos convidados. Peço desculpas, mas o Divino Paragon não está presente neste momento. E quanto à nova líder do clã de selamento demoníaco? A líder do clã não está aceitando convidados no momento devido à sua agenda lotada. Enquanto isso, os seladores demoníacos trabalhando dentro do pátio olhavam para os novos convidados de tempos em tempos por curiosidade. Uau! Aquele é o atual chefe da Associação de Mestres de Matrizes Yeshen. Aquela não é a Santa Imperatriz do Monastério da Essência Divina? Mesmo sendo Divino Paragon, pensar que ela viajaria do 9º céu só para ver um homem. Quem é aquela mulher de véu ao lado dela? Aquela não é a Santa Donzela, a gênio número 2 da geração mais jovem? Ouvi dizer que ela é o tipo de gênio que só aparece uma vez a cada bilhão de anos. Certamente, isso deve ser um exagero. Pelo que ouvi, ninguém sabe do que ela é capaz e estão questionando sua posição no ranking. O Filho Celestial não lutou contra ela e reconheceu sua força? Os seladores demoníacos continuaram conversando sobre a Santa Donzela por vários minutos antes que outra figura reconhecível chegasse ao local. Enquanto isso, os convidados passavam o tempo observando os participantes recém-chegados enquanto esperavam que o local abrisse oficialmente. Sem surpresa, a grande maioria dos convidados que chegaram eram figuras influentes e amplamente renomadas. Claro, também havia participantes com pouca ou nenhuma reputação. Em circunstâncias normais, tais pessoas teriam sido ridicularizadas ou expulsas de um encontro de elites. No entanto, como o Divino Paragon declarou pessoalmente que qualquer pessoa poderia comparecer, os outros convidados nada puderam fazer a não ser tolerar sua presença. Vocês acham que o Imperador Celestial aparecerá? Quem sabe? Mas se ele quiser, não exigirá nenhum esforço, já que ele ainda pode viajar entre os reinos mesmo sem a escadaria para o céu. Ele claramente já possui a tecnologia para criar tesouros capazes de teletransporte entre reinos. Não entendo que está levando tanto tempo para ele substituir a escadaria para o céu. Aposto que ele nem quer substituir a escadaria para o céu. Há uma razão para ele ter restringido o acesso à escadaria para o céu não faz muito tempo. Uma semana passou em um piscar de olhos, e não demorou muito para que o local do banquete abrisse oficialmente, com o clã de selamento demoníaco finalmente permitindo que os convidados entrassem no grande pátio. No entanto, devido ao número avassalador de participantes, aqueles com maior influência e status tiveram prioridade de entrada. Ainda falta um mês para o banquete, mas já há dezenas de milhares de pessoas aqui. Só posso imaginar o quanto ficará mais lotado depois. Ele sequer tem espaço para todos nós? Duvido. Diabos, a maioria de nós provavelmente terá que assistir de fora do local. Logo mais uma semana se passou, e à medida que o banquete se aproximava, ainda mais pessoas começaram a chegar de todas as direções. Apesar de o local estar localizado dentro do céu estrelado, quase todos que
eram capazes tentaram o seu melhor para comparecer ao banquete. Não demorou muito para que o número de convidados excedesse a capacidade do local, forçando muitos participantes a permanecerem inteiramente fora do local. No entanto, como tal situação já era esperada há muito tempo, quase ninguém expressou reclamações sobre isso. Quanto aos convidados dentro do pátio, todos foram servidos com comida e bebida enquanto esperavam. Nunca vi uma reunião tão enorme de figuras influentes antes. Duvido que até o Imperador Celestial pudesse reunir tantas pessoas de uma só vez para nada mais do que um banquete. Um dos seladores demoníacos comentou com uma expressão atordoada. O Divino Paragon é uma lenda entre as lendas, afinal. Todos eles estão tão intrigados com sua existência que viriam a um lugar como este apenas para vê-lo. De repente, a atmosfera ao redor do local mudou, e uma voz alta ecoou por toda a área. Abram alas para a família celestial. Um caminho foi aberto rapidamente através da multidão massiva reunida ao redor do local, permitindo que uma carruagem extravagante passasse. A família celestial? Suponho que o Imperador Celestial não comparecerá pessoalmente e enviou sua família em seu lugar. Aposto que uma de suas filhas está dentro da carruagem. Acho que até alguém tão poderoso quanto o Imperador Celestial não está acima de recorrer a tais táticas. Tais sussurros podiam ser ouvidos da multidão. Assim que a carruagem chegou ao local, sua porta se abriu lentamente e duas figuras saíram. Céus! É a Madame Junho e a primeira princesa. Pensar que ele enviaria sua filha mais preciosa. O Imperador Celestial deve valorizar verdadeiramente o Divino Paragon para enviar ela a ele. As pessoas ali ficaram chocadas ao ver a primeira princesa, que não era apenas a mais velha, mas também a mais influente dentro da família celestial, aparecer no banquete. Pouco depois de sua chegada, uma figura voou de dentro do pátio e aproximou-se delas. Bem-vindas, Madame Junho e Lady Junho. Sou Yanhara, a atual líder do clã de selamento demoníaco. Madame Junho então falou. Embora gostássemos de participar do banquete, nosso tempo é infelizmente limitado. Estávamos nos perguntando se seria possível para nós conhecermos o Divino Paragon diretamente. Uma expressão de desculpas apareceu no rosto de Yanhara enquanto ela respondia. Sinto muito, mas o Divino Paragon ainda não está presente. Você sabe quando ele chegará? Infelizmente não. Yanhara balançou a cabeça. Que pena. Madame Junho murmurou suavemente antes de se virar para olhar para a figura velada em pé silenciosamente ao lado dela, aparentemente esperando que a primeira princesa falasse. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 2511. Após um momento de silêncio, a primeira princesa falou com uma voz suave. Está tudo bem, eu posso esperar. Madame Junho ergueu uma sobrancelha e falou com ela usando transmissão de voz. Você sabe que nossa agenda está cheia e já estamos atrasadas, certo? Em primeiro lugar, eu concordei em vir aqui apenas porque você disse que partiria imediatamente após encontrar o Divino Paradigma. Sim, eu partirei após encontrar o Divino Paradigma, mas até lá, os outros podem esperar. Madame Junho beliscou a ponte do nariz e soltou um suspiro cansado. Este é um período crucial para garantir sua posição dentro da família. Mesmo que você detenha a vantagem atualmente, é apenas por uma pequena margem. Se você continuar a enrolar assim, seus irmãos eventualmente a superarão. Após uma pequena pausa, ela continuou. Mesmo que o Divino Paradigma seja uma lenda, já passou muito tempo desde sua era. Assim que toda a empolgação morrer, ele rapidamente se tornará irrelevante. Então se você está tentando adquirir o apoio dele. Eu não vim aqui para recrutá-lo, disse a primeira princesa, deixando Madame Junho sem palavras. Você não veio? Então por que estamos desperdiçando nosso tempo aqui? Em vez de responder a pergunta, a primeira princesa disse. Você não pode apenas me deixar ser egoísta por uma vez? Isso ajudará você a derrotar seus irmãos? Se sim, então você pode ser tão egoísta quanto desejar. Ouça, Junhoer, eu só estou fazendo isso para o seu próprio bem. Além disso, não é como se esta fosse sua única chance de encontrar o Divino Paradigma. Eventualmente, a primeira princesa desistiu e murmurou com uma voz um tanto relutante. Está bem. Sem dizer mais nada, a primeira princesa virou-se e retornou para a carruagem. Toda a conversa havia sido conduzida através de transmissão de voz, então ninguém presente sabia o que elas tinham discutido. Mesmo que alguém possuísse a habilidade de interceptar a conversa delas, ninguém ali era tolo o suficiente para espionar a família celestial e arriscar ofendê-los. Elas estão indo embora sim? Os outros ficaram surpresos ao ver a família celestial partindo logo após chegarem. Não é possível. Será que o Imperador Celestial não enviou a primeira princesa para seduzir o Divino Paradigma? Yanhara observou a família celestial desaparecer no vazio com um olhar levemente confuso no rosto, imaginando por que elas queriam encontrar o Divino Paradigma. Líder do clã Yan, você tem algum tempo agora? Eu adoraria. Subitamente pessoas começaram a se aproximar de Yanhara, que finalmente tornou sua presença conhecida. No entanto, Yanhara rapidamente as dispensou e disse, desculpe, mas estou ocupada. Após dizer isso, ela virou-se rapidamente e voou de volta para o pátio. Quando alguns tentaram segui-la, foram imediatamente bloqueados pelos seladores de demônios. Onde você está agora, Yuan? Yanhara suspirou interiormente. O tempo continuou a passar e logo restavam apenas 2 semanas para o início do banquete. No entanto, o Divino Paradigma ainda não era visto em lugar nenhum. Enquanto isso, Yuan havia passado todo esse tempo tentando descobrir sua própria afinidade. Infelizmente, não importava quanto esforço ele colocasse nisso, ele não fazia progresso algum. Afinal, era praticamente impossível aprender algo quando ele nem sequer entendia o que aquilo realmente era. Lord Shiva disse para apenas desistir. Mushu Elian disse subitamente em voz alta. Não há como você conseguir descobrir sua afinidade assim. Yuan olhou para ela e perguntou. O que você estava fazendo quando descobriu sua própria afinidade? Eu estava cochilando, disse Lord Shiva. Mushu Elian transmitiu a resposta dela. O quê? Yuan arqueou as sobrancelhas, parecendo completamente pasmo com a resposta dela.
Ou mais precisamente, após eu despertar do meu cochilo, Shiva corrigiu a si mesma. No entanto, durante meu sono, eu tive um sonho onde toda a minha existência estava congelada, selada dentro de um bloco de gelo indestrutível. Após quebrar esse gelo e acordar, eu descobri minha afinidade, ela acrescentou. Você não pode estar falando sério. Após um momento de silêncio, Yuan continuou a perguntar. O que você estava fazendo antes de tirar seu cochilo? O que a maioria dos Eternos faz quando não estão cochilando ou lutando uns contra os outros. Eu estava cultivando. Agora que penso nisso, eu nunca vi um Eterno cultivando. Difere de como eu faço? Yuan perguntou enquanto começava a absorver a essência circundante. Infelizmente, eu não posso cultivar essência eterna com este corpo. Dito isto, é definitivamente diferente, e eu posso mostrar como é feito. Shiva subitamente assumiu o controle do corpo de Mushu Elian e aproximou-se de Yuan. Eu mostrarei o método diretamente à sua alma, ela disse. No entanto, já que estou essencialmente compartilhando o método de cultivo destinado aos Eternos, o preço será imenso. Ela estreitou os olhos para ele antes de continuar. Francamente, há uma chance real de que você possa morrer por causa disso. Sabendo disso agora, você ainda está disposto a aprender? Yuan engoliu em seco subconscientemente após ouvir o aviso dela. No entanto, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Shiva continuou a falar. O que você está fazendo atualmente não é essencialmente diferente de como um Eterno não nascido cultiva, ela disse. É simples, mas terrivelmente ineficiente. Yuan então perguntou. Todos os Eternos cultivam usando o mesmo método? Tecnicamente sim, Shiva respondeu. Embora cada Eterno eventualmente desenvolva seu próprio método de cultivo único, todos eles se originam de uma única fonte e são apenas versões alteradas. E de onde esse método de cultivo se originou? Yuan perguntou com uma expressão curiosa. Isso realmente importa? Shiva respondeu após uma breve pausa. Yuan estreitou os olhos imediatamente para ela com suspeita. É claro que importa. Como eu deveria saber que isso não é alguma técnica perigosa? Ele então continuou com uma voz cautelosa. Eu sei muito bem como não cultivar um método de origem desconhecida, especialmente um que vem de um Eterno. Você acha que estou tentando controlar sua mente com essa técnica, ou algo assim? Shiva repreendeu, claramente ofendida pela suspeita dele. Se você não quer aprender, então não aprenda. Duvido que você sobreviva tempo suficiente para cultivá-la de qualquer maneira. Após um longo momento de contemplação, Yuan respondeu finalmente, eu quero aprender. Capítulo 2512. Por que a mudança repentina de ideia? Você não está preocupado que eu possa tentar tomar seu corpo? Shiva zombou sarcasticamente. Eu só vou aprender primeiro. Se eu realmente a cultivarei ou não, dependerá inteiramente do seu conteúdo, Yuan respondeu calmamente. E quanto aos riscos? Você entende que há uma chance muito alta de você morrer, certo? Shiva disse, enfatizando fortemente a palavra muito. Afinal, diferente de apenas aprender conhecimento proibido sobre os Eternos, Yuan estava tentando aprender o próprio método de cultivo deles. Algo que nunca seria considerado um tópico possível para um mero mortal como ele sob circunstâncias normais. Eu ficarei bem, Yuan respondeu em um tom casual, quase indiferente. Shiva estreitou os olhos para ele e disse, perguntarei novamente. Você tem certeza de que quer aprender esta técnica de cultivo? Há uma boa chance de você nem conseguir usá-la. Você está realmente tão preocupada comigo, hã? Yuan riu deixando-a sem palavras. Você prometeu me ajudar a recuperar meu verdadeiro corpo. Eu não vou deixar você morrer tão facilmente, ela exclamou com raiva. Agradeço a preocupação, mas como já estou no processo de temperar uma constituição eterna, precisarei aprender sua técnica de cultivo cedo ou tarde. Shiva ficou em silêncio, pois havia se esquecido de que Yuan possuía uma constituição eterna incompleta. Já que ele é praticamente meio eterno neste ponto, ele pode não precisar sacrificar muito para aprender nossa técnica de cultivo. Ela pensou internamente. Certo, prepare-se. Yuan assentiu e tirou um minuto para se preparar mentalmente antes de declarar, estou pronto. Sem a menor hesitação, Shiva agarrou o topo da cabeça de Yuan com uma garra antes de transferir diretamente a técnica de cultivo para a alma dele. No instante em que a informação começou a inundá-lo, toda a expressão de Yuan ficou vazia. Até seus olhos perderam todo o foco, tornando-se ocos e sem vida, como se ele tivesse se transformado subitamente em uma casca sem mente. Não apenas a técnica de cultivo dos Eternos era fundamentalmente diferente daquelas praticadas pelos mortais, mas também eram inimaginavelmente profundas. No momento em que Yuan recebeu a técnica, pareceu como se ele tivesse sido jogado em um oceano sem fim sem fundo visível, afogando-se lentamente nele. Muito rapidamente, mudanças perceptíveis começaram a aparecer por todo o corpo de Yuan. Sua pele, que estivera perfeitamente lisa momentos antes, tornou-se subitamente seca e enrugada. Ao mesmo tempo, seu físico bem refinado definhou rapidamente, seus músculos encolhendo como se toda a vitalidade tivesse sido drenada dele em um instante. Em meros momentos, ele parecia ter envelhecido repentinamente e se tornado um homem idoso. Shiva estreitou os olhos ligeiramente ao ver a condição de Yuan, mas ela não ficou chocada nem alarmada com isso, pois já havia previsto tal reação. Este fenômeno foi causado pelo rápido consumo da longevidade de Yuan. Mesmo assim, Shiva não fez tentativa de parar a transferência e continuou com uma expressão um tanto indiferente. Afinal, no momento em que Shiva começou a transmitir a técnica para ele, Yuan já havia pago o preço integralmente. Mesmo que ela parasse no meio do caminho, isso não restauraria a longevidade que já havia sido sacrificada. Enquanto isso, da perspectiva de Yuan, a informação contida na técnica não era diferente de um jargão incompreensível. Muito parecido com quando ele tentou aprender a arte secreta do céu de Xiao-Hua pela primeira vez. Os Eternos possuíam seu próprio idioma, e a técnica de cultivo tinha sido escrita inteiramente nesse idioma. Apesar disso, Yuan não estava excessivamente preocupado. Se essa situação fosse igual a quando ele aprendeu a arte secreta do céu, ele entenderia naturalmente com o tempo. Por causa disso, ele nem tentou decifrar ou compreender a informação à força, apenas permitindo que ela fluísse para sua mente. Querido, Zichuan observou a situação se desenrolar com uma expressão nervosa no rosto, suas mãos firmemente cerradas em ansiedade.
Ela havia acompanhado Yuan através de múltiplas vidas e encarnações, mas nunca antes o tinha visto em um estado tão frágil e enfraquecido. Algumas horas depois, Shiva terminou de transferir a técnica e finalmente liberou o aperto em Yuan. No momento em que ela o fez, o corpo dele colapsou sem forças no chão, sua figura esquelética atingindo o piso com um baque suave e sem vida. Querido, Zichun apressou-se em pânico, mas não havia nada que ela pudesse fazer, exceto observar impotente. Mesmo que ela quisesse segurá-lo, ela carecia de um corpo físico e nem sequer podia tocá-lo. Ele ainda está vivo, surpreendentemente, Shiva disse subitamente. No entanto, adquirir a técnica de cultivo consumiu quase toda a sua longevidade, deixando para trás apenas um pequeno fragmento dela. Se nada for feito, ele morrerá dentro de alguns dias. O que podemos fazer? Zichuan perguntou imediatamente em uma voz em pânico. Já que ele não está realmente ferido, tesouros de recuperação serão inúteis, Shiva respondeu calmamente. O que ele precisa é de algo capaz de repor sua longevidade perdida. Tesouros capazes de restaurar a longevidade. Zichuan murmurou com uma expressão pasma. Embora o mundo de Tianqiuan fosse inimaginavelmente rico em recursos, talvez um dos lugares mais ricos que existem no que diz respeito a materiais, ele não continha quase nada fora dos recursos de ferraria. Como tal, tesouros capazes de restaurar a longevidade simplesmente não existiam lá. Embora Yuan ainda possuísse seu anel espacial, Zichuan era incapaz de acessá-lo por ser um espírito de espada. O mesmo se aplicava a Mushu Elian, que não era dona do anel e portanto não podia abri-lo também. Quanto ao próprio Yuan, ele estava fraco demais até para levantar um dedo, possuindo força apenas para continuar respirando. Subitamente, Shiva devolveu o controle do corpo a Mushu Elian, que disse imediatamente, eu compartilharei um pouco da minha longevidade com ele. Sem mais uma palavra, ela se ajoelhou ao lado de Yuan e estendeu a mão em direção ao peito dele. Após respirar fundo, Mushu Elian começou a extrair sua própria longevidade antes de transferi-la cuidadosamente para o corpo de Yuan. Quase imediatamente, Zichuan notou uma melhora visível na condição de Yuan. Sua respiração tornou-se mais estável e parte de sua vitalidade retornou gradualmente, fazendo-o parecer menos um cadáver seco. No entanto, ele ainda parecia um homem idoso doente. Capítulo 2513. Baque. É isso. É o máximo que posso fazer por ele, Mushu Elian disse enquanto colapsava para trás no chão, aterrissando em suas nádegas em completa exaustão. Zichuan estreitou os olhos para Yuan, cuja condição havia claramente melhorado após receber um pouco da longevidade de Mushu Elian. Embora ele não se parecesse mais com um velho moribundo, sua pele permanecia enrugada, enquanto seu corpo ainda estava doentio, pálido e assustadoramente magro, quase como um esqueleto vivo. Eu dei a ele tanta longevidade quanto posso agora, mas ele ainda está em uma situação perigosa, Mushu Elian disse então. Isso é mais do que suficiente. Obrigado. Yuan disse em uma voz fraca. Você pode me ajudar a ficar na posição de lótus. Mushu Elian levou um momento para recuperar o fôlego antes de ajudar Yuan a ficar na posição de lótus. Uma vez sentado, Yuan fechou os olhos lentamente e respirou fundo. Ele começou a circular a energia espiritual dentro de seu corpo, recuperando gradualmente uma parte de sua força. No entanto, não importava o quanto ele cultivasse, havia apenas uma certa quantidade de vitalidade que ele podia recuperar apenas através da energia espiritual. O que ele realmente carecia era de longevidade. Algumas horas depois, Yuan abriu os olhos e disse a Mushu Elian. Você pode me levar para fora deste mundo e para o caos primordial? O que você está planejando fazer? Ela perguntou com as sobrancelhas arqueadas. Não há nada além de feras lá fora. Eu preciso delas para repor minha longevidade e ele respondeu. É mesmo? Sem fazer mais perguntas, Mushu Elian levantou Yuan com sua energia espiritual e o carregou para fora. No momento em que eles retornaram ao caos primordial, várias feras mágicas poderosas sentiram imediatamente a presença deles e começaram a se aproximar de múltiplas direções. Você precisa de proteção? Mushu Elian perguntou em uma voz calma, como se as feras mágicas se aproximando não fossem uma preocupação para ela. Não, Yuan respondeu. No entanto, precisarei da sua ajuda. Depois que eu usar esta técnica, provavelmente ficarei fraco demais para até mesmo me mover. Mushu Elian assentiu silenciosamente e observou atentamente, esperando para ver o que Yuan pretendia fazer. Não demorou muito para que as feras mágicas chegassem e travassem o olhar imediatamente em Yuan, cujo estado enfraquecido fazia parecer a presa mais fácil entre eles. No entanto, antes que as feras mágicas pudessem sequer se aproximar dele, uma aura sinistra irrompeu subitamente do corpo de Yuan. No momento seguinte, cada fera mágica avançando em direção a eles congelou no ar, como se o próprio tempo tivesse parado subitamente ao redor delas. Yuan acabará de usar a extração de sangue proibida para extrair a força e a essência sanguínea das feras mágicas. Como a essência sanguínea era essencialmente a força vital refinada de uma fera mágica, ela poderia ser usada para ajudar a repor a longevidade que ele havia perdido. No entanto, no momento em que ele terminou de extrair a essência sanguínea delas, Yuan colapsou no chão mais uma vez. Você pode coletar a essência sanguínea delas e me alimentar? Yuan disse fracamente para Mushu Elian. Ainda um tanto atordoada pelo que acabará de presenciar, Mushu Elian assentiu silenciosamente antes de se mover para recuperar a essência sanguínea. Como devo alimentar você com elas? Mushu Elian perguntou após reunir toda a essência sanguínea. Elas examinou com curiosidade, pois cada uma se parecia com um pequeno cristal carmesim irradiando pura vitalidade. Yuan abriu a boca silenciosamente indicando que ela deveria alimentá-lo diretamente com elas. Sem dizer mais nada, Mushu Elian começou a colocar a essência sanguínea na boca dele, um cristal de cada vez. No momento em que a essência sanguínea tocou a língua de Yuan, ela derreteu instantaneamente, dissolvendo-se em energia pura que desapareceu no corpo dele. Em vez de refinar a essência sanguínea em energia espiritual como a maioria faria, Yuan a converteu diretamente em vitalidade para repor sua longevidade perdida. Embora cada essência sanguínea restaurasse apenas alguns anos de vida, ainda era o suficiente para ele recuperar força suficiente para se mover por conta própria mais uma vez. E embora a essência sanguínea pudesse ser consumida diretamente, a maioria das pessoas preferia usá-la para refinar pílulas de longevidade, já que fazer isso era muito mais eficiente e permitia que extraíssem significativamente mais vitalidade
mortalidade dela. No entanto, como Yuan essencialmente tinha um suprimento ilimitado disponível para ele não poderia se importar menos com tais ineficiências. Muito obrigado. Devo ficar bem por enquanto, Yuan disse enquanto se levantava lentamente e limpava suas roupas. Que tipo de técnica foi essa? Mu Xuelian perguntou de repente. Eu poderia lhe contar, mas então eu teria que matar você, Yuan respondeu com uma expressão séria no rosto, pegando Mu Xuelian completamente de surpresa. Um momento depois, ele acrescentou casualmente, estou brincando. Você pode voltar por enquanto. Eu retornarei após restaurar um pouco mais da minha longevidade, Yuan disse antes de voar para caçar mais feras mágicas. Uma vez que Yuan desapareceu na distância, Shiva assumiu silenciosamente o controle do corpo de Mu Xuelian e observou em silêncio a direção em que ele tinha ido. Aquele poder, Shiva murmurou com um olhar contemplativo no rosto. Parecia estranhamente familiar para ela, como se ela tivesse encontrado algo semelhante em algum lugar no passado distante, mas por alguma razão, ela não conseguia se lembrar onde. 2 dias depois, Yuan retornou ao mundo de Tianqiuan, parecendo completamente revigorado. No entanto, sua tez ainda parecia levemente pálida. Quanta longevidade você recuperou? Mu Xuelian perguntou. Alguns milhares de anos, ele respondeu calmamente. Não é muito, mas é mais do que o suficiente por enquanto. Eu recuperarei adequadamente minha longevidade mais tarde. Lord Shiva perguntou quando você planeja cultivar a técnica. Mu Xuelian disse. Eu estive analisando o conteúdo dela enquanto caçava feras mágicas nos últimos 2 dias, mas ainda não consigo entendê-la bem o suficiente para começar a cultivá-la. Yuan respondeu. Dito isto, entendi o suficiente para saber sua origem. Yuan estreitou os olhos para Mu Xuelian, ou melhor, para Shiva residindo dentro dela, e continuou. Esta técnica de cultivo foi criada pelo Ser Absoluto. Shiva assumiu o controle do corpo de Mu Xuelian antes de responder calmamente. Isso é correto. Este método de cultivo, usado por todos os Eternos em algum momento, foi criado pelo Ser Absoluto. Capítulo 2514. Não apenas esta técnica de cultivo foi criada pelo Ser Absoluto, mas também foi imposta a todos nós. Shiva continuou com uma expressão calma no rosto. O que você quer dizer? Yuan perguntou, com a cabeça levemente inclinada em confusão. Assim como os humanos nascem com o instinto de respirar, cada Eterno nasce na existência já conhecendo esta técnica de cultivo, Shiva elaborou. Como isso funciona? E quanto aos Eternos nascidos após a morte do Ser Absoluto? Shiva olhou para ele com uma expressão estranha e comentou. Por que você diria que o Ser Absoluto está morto? Ele não está. Yuan ergueu as sobrancelhas, já que sempre tivera essa suposição. Se o Ser Absoluto ainda estivesse vivo, por que os Eternos estariam lutando para adquirir o poder absoluto que ele deixou para trás? Certamente, eles não estariam fazendo tal coisa se o Ser Absoluto ainda estivesse vivo. Após um momento de silêncio, Shiva falou novamente. Embora seja verdade que ninguém vê o Ser Absoluto há um tempo incrivelmente longo, ninguém possui qualquer evidência concreta de que ele esteja morto também. Ela pausou brevemente antes de continuar. Dito isto, muitos Eternos acreditam que ele já pereceu. No entanto, eu pessoalmente acredito que ele ainda está vivo. Afinal, simplesmente não há como um ser tão poderoso quanto o Ser Absoluto morrer de verdade. A própria ideia é impensável. Apesar de falar com tanta convicção, Yuan conseguia detectar claramente um leve traço de dúvida escondido nos olhos de Shiva, como se até ela mesma questionasse subconscientemente suas próprias palavras. Se os Eternos são quase impossíveis de matar, então faz sentido porque ela acredita que o Ser Absoluto não pode perecer, Yuan ponderou interiormente. No entanto, se ele estivesse realmente vivo, então o que dizer do poder absoluto que ele deixou para trás? Ele deve ter deixado lá por um motivo. E se ele estivesse realmente vivo, ele já teria impedido os outros de tentarem cobiçar seu poder. De qualquer forma, nascemos conhecendo a técnica do Ser Absoluto porque é da natureza. Shiva respondeu a pergunta dele um momento depois. Eu não entendo. Como é natural se vocês são forçados a aprendê-la? Porque é uma lei deste universo, Shiva elaborou. Assim como o governante de um mundo pode impor leis sobre esse mundo e seus habitantes, o Ser Absoluto, como mestre do universo em si, pode estabelecer leis que se aplicam a toda a existência. E uma dessas leis é que todo Eterno nasce com esta técnica de cultivo já gravada em sua existência. O queixo de Yuan caiu lentamente após ouvir a explicação dela. Ele sempre soube que o Ser Absoluto era considerado o Eterno mais forte, mas tal título sempre pareceu abstrato demais para ele compreender verdadeiramente. No entanto, após ouvir as palavras de Shiva, Yuan finalmente obteve um pequeno vislumbre de quão aterrorizantes os poderes do Ser Absoluto realmente eram. Impor uma lei sobre o próprio universo, uma que afetava todo Eterno, incluindo aqueles que ainda não nasceram, estava simplesmente além da compreensão de um mortal como Yuan. Vendo a expressão de Yuan, Shiva falou, se você está pensando em me perguntar o motivo, nem se dê ao trabalho. Além daqueles próximos ao Ser Absoluto antes de seu desaparecimento, ninguém sabe. Diabos, há uma boa chance de que até eles não saibam porque ele criou tal lei. Então, pelo que entendi, todo Eterno começa com esta técnica de cultivo, mas eventualmente a modifica e a transforma em sua própria versão única? Yuan perguntou para esclarecer. Isso mesmo, Shiva sentiu em confirmação. De qualquer forma, o que você vai fazer agora que tem a técnica? Vou estudá-la, ele disse. Talvez isso me ajude a descobrir minha afinidade. Shiva zombou com desdém. Se fosse tão fácil, não teria levado tanto tempo para descobrirmos nossa própria afinidade. Yuan não deu atenção a ela e fechou os olhos para se concentrar na técnica de cultivo. Progresso, 20%. Embora Yuan ainda não pudesse compreender totalmente a técnica de cultivo, ele foi capaz de recitá-la perfeitamente sem o menor problema. Como resultado, ele recitou a técnica repetidamente, esperando que eventualmente compreendesse seu significado naturalmente através da repetição, assim como fez com a arte secreta do céu. Que perda de tempo! Shiva balançou a cabeça interiormente antes de devolver o controle do corpo a Mu Xuelian. Aos olhos de Shiva, mesmo
Mesmo que Yuan conseguisse de alguma forma compreender totalmente a técnica de cultivo, ele ainda não seria capaz de usá-la porque lhe faltava o corpo necessário para sustentá-la. Ela nunca se deu ao trabalho de mencionar isso a ele porque, para ela, era desnecessário. No entanto, assim que Shiva estava preparada para tirar uma soneca, ela sentiu de repente essência eterna vazando do corpo de Yuan. A princípio, ela não pensou muito nisso, mas decidiu observar mais de perto. Isso é. Shiva imediatamente retomou o controle do corpo de Mushu Elian e encarou Yuan com uma expressão perplexa no rosto. Embora sua essência eterna ainda seja comum, posso sentir algo mudando dentro dela, quase como se uma afinidade estivesse em processo de nascimento. Naturalmente, Yuan não tinha ideia das mudanças que ocorriam dentro de sua essência eterna, pois estava totalmente imerso na compreensão da técnica de cultivo. Como isso é possível? Ele não passa de um mortal. Shiva cerrou subconscientemente os punhos em agitação. Esse sentimento, estou realmente me sentindo inferior a um mero mortal? Ela gritou interiormente em descrença. Não, isso deve ser algum tipo de erro. Não há como ele estar realmente descobrindo sua afinidade do nada assim. Shiva respirou fundo rapidamente para se recompor. Vamos pensar nisso racionalmente e esperar um pouco mais antes de chegar a qualquer conclusão. Shiva passou as horas seguintes observando de perto Yuan e a essência eterna emanando de seu corpo, que se tornava cada vez mais refinada a cada momento que passava. Uma vez testemunhei um eterno no processo de descobrir sua afinidade, e o que estou vendo nele agora é incrivelmente semelhante. Ela suspirou interiormente. Capítulo 2515. Se ele está realmente descobrindo sua afinidade agora, que tipo de afinidade aparecerá em um corpo mortal? Shiva se perguntava interiormente enquanto continuava a observar Yuan. Embora estivesse irritada com a possibilidade de Yuan descobrir sua afinidade tão cedo, ela também estava intrigada com as possibilidades. Um mortal cultivando uma técnica de cultivo destinada a deuses, hein? Será que sua constituição eterna incompleta será capaz de aguentar o estresse? Talvez eu nem devesse ter dado a técnica a ele em primeiro lugar, já que isso só o torna ainda mais uma ameaça para nós. Shiva estava lentamente começando a se arrepender de compartilhar a técnica de cultivo com Yuan, um mortal que claramente não tinha medo de ofender ou entrar em conflito com eternos. Algumas horas depois, a essência eterna irradiando de Yuan começou a sofrer uma transformação fundamental, e o contorno de sua afinidade começou lentamente a se revelar. De repente, um calafrio poderoso percorreu a espinha de Shiva, fazendo-a instintivamente saltar para longe de Yuan. Que sentimento foi esse? Ela gritou interiormente, estreitando os olhos para Yuan. Foi então que Shiva percebeu que tudo ao redor de Yuan estava sendo convertido em essência eterna. No entanto, ao observar mais de perto, ela descobriu que Yuan não havia realmente começado a cultivar a técnica ainda. Em vez disso, os arredores ao seu redor estavam sendo transformados em essência eterna automaticamente. À medida que a essência eterna ao redor de Yuan ficava mais forte e densa, seus arredores começavam a se transformar em essência em um ritmo cada vez mais rápido. Naturalmente, isso também significava que a própria câmara estava sendo lentamente destruída pelo processo. Espere, algo não está certo. Os olhos de Shiva se arregalaram quando ela notou isso. Quando o Eterno começa a descobrir sua afinidade, seus arredores refletem naturalmente a natureza dessa afinidade. Por exemplo, quando Shiva descobriu sua própria afinidade durante seu sono, ela acordou e se viu completamente cercada por gelo indestrutível. Que tipo de afinidade é esta? Shiva murmurou com uma voz confusa. Quanto mais Shiva examinava a essência eterna de Yuan, mais confusa ela ficava. Embora existissem inúmeras afinidades diferentes, muito mais do que o número de Eternos, ela estava familiarizada com muitas delas. No entanto, nunca antes ela tinha visto ou sequer ouvido falar de uma afinidade capaz de transformar seus arredores em essência. Talvez eu estivesse enganada todo esse tempo, e este fenômeno não seja causado por ele descobrindo uma afinidade. Shiva finalmente pensou interiormente. Não, vamos assistir um pouco mais. Enquanto Shiva queria observar mais, Zixuan tinha um pensamento diferente. Acorde! Ela gritou para Yuan. O que você está fazendo? Shiva franziu a testa. Não é óbvio que estou tentando acordá-lo? Zixuan exclamou. Antes que Shiva pudesse responder, Zixuan continuou. Olha ao nosso redor. Este lugar será destruído se as coisas continuarem assim. E daí? Se você perturbá-lo agora, ele pode nunca. Calha a boca. Este lugar pode não significar nada para você, mas significa tudo para mim. Sem hesitação, Zixuan aproveitou sua existência como seu espírito de espada e falou diretamente na mente de Yuan através de sua conexão. Afinal, ela sabia que ele nunca ouviria sua voz se ela tentasse falar com ele normalmente. Logo, Yuan abriu os olhos lentamente e a essência eterna ao seu redor desapareceu gradualmente logo depois. Se eu tivesse simplesmente deixado você em paz, você teria destruído completamente este lugar inteiro junto com tudo dentro dele, Zixuan disse com um suspiro profundo. Yuan olhou ao redor da câmara e com certeza, parecia que uma batalha intensa havia ocorrido ali. Felizmente a bigorna e a roda dourada permaneceram completamente intactas, pois eram muito mais duráveis do que a própria câmara. Obrigado, Yuan disse enquanto se levantava. Se você não tivesse me impedido, eu teria destruído completamente este lugar, assim como isto. Yuan olhou para a roda dourada com um ar nostálgico. Você poderia ter descoberto sua afinidade se não tivesse parado, Shiva disse a ele. Minha afinidade? Do que você está falando? Yuan perguntou com as sobrancelhas erguidas. Shiva então explicou tudo o que havia acontecido enquanto ele estava imerso na técnica de cultivo. Entendo. Yuan murmurou depois. Embora seja um tanto lamentável, sempre posso tentar novamente em outra hora. Se este lugar for destruído, ele não pode ser substituído. Dito isto, ainda tenho mais tempo. Vamos tentar novamente em outro local. Yuan deixou a câmara logo depois e continuou cultivando do lado de fora, onde não havia nada importante que ele pudesse destruir acidentalmente.
Shiva balançou a cabeça interiormente e suspirou. Desperdiçar uma oportunidade única na vida por algo tão insignificante, que desperdício. Ela acreditava genuinamente que o que Yuan experimentou dentro da câmara foi resultado de pura sorte e que tal fenômeno nunca poderia ser replicado novamente. No entanto, menos de uma hora depois que Yuan retomou o cultivo, essência eterna começou mais uma vez a emanar de seu corpo. O que está acontecendo? Shiva murmurou com um olhar perplexo no rosto. Não apenas o fenômeno havia retornado, mas agora era muito mais forte do que antes. O solo sob Yuan, e até mesmo o próprio ar ao seu redor, transformou-se rapidamente em essência. Isso é. Todo o corpo de Shiva tremeu quando uma súbita percepção a atingiu. Não era óbvio antes, mas agora ela finalmente podia discernir a verdadeira natureza da afinidade de Yuan. Não pode ser. Isso é impossível. Shiva se afastou lentamente de Yuan, uma expressão horrorizada aparecendo em seu rosto, como se ela tivesse acabado de testemunhar algo verdadeiramente aterrorizante. De repente a intenção assassina surgiu no olhar de Shiva, e suas mãos se fecharam lentamente em punhos apertados. Devo simplesmente matá-lo antes que ele perceba. Shiva se perguntou interiormente. No entanto, Shiva teve pouco tempo para pensar sobre esses pensamentos porque quase imediatamente após a intenção assassina surgir dentro dela, Zixuan assentiu e a atacou por trás. O que você pensa que está fazendo? Shiva virou-se lentamente para olhar para Zixuan depois de bloquear seu ataque com facilidade. Eu deveria estar perguntando isso a você, Zixuan respondeu calmamente. Posso sentir sua intenção assassina em relação ao meu amado. O que você está tentando fazer? Shiva permaneceu em silêncio por um breve momento antes de responder calmamente com uma voz indiferente. Nada. É apenas um mal-entendido. A intenção assassina em seus olhos desapareceu completamente depois disso, e ela voltou a observar Yuan como se nada tivesse acontecido. Capítulo 2516. Essa vadia realmente acha que sou estúpida. Zixuan estreitou os olhos para as costas de Shiva. Embora Shiva tivesse retirado sua intenção assassina e alegado que era apenas um mal-entendido, Zixuan não acreditou nela nem um pouco. No entanto, Zixuan decidiu finalmente não atacar Shiva e, em vez disso, continuou observando-a cuidadosamente. Afinal, mesmo que ela fizesse o movimento, não tinha confiança real em sua capacidade de derrotar Shiva, especialmente porque não estavam nos 9 céus. Enquanto isso, à medida que a afinidade de Yuan se tornava gradualmente mais pronunciada, sua compreensão da técnica de cultivo também se aprofundava de acordo. De repente, após um dia inteiro ter se passado, a essência eterna ao redor de Yuan expandiu-se violentamente para fora como uma bolha estourando, transformando tudo que tocava em essência. Zixuan e Shiva recuaram apressadamente no momento em que isso aconteceu, quase sendo pegas dentro da onda expansiva de essência eterna. A essência eterna continuou a se expandir por incontáveis milhas, apagando completamente tudo em seu caminho. Felizmente, Yuan havia se movido deliberadamente para longe o suficiente antes, impedindo que a ilha principal fosse inteiramente consumida. Mesmo assim, quando a onda expansiva finalmente parou, uma parte considerável da ilha havia desaparecido. Yuan abriu os olhos lentamente pouco depois. Ele então liberou uma pequena quantidade de essência eterna da palma da mão e a examinou silenciosamente. Shiva estava certa. Ele murmurou. Eu posso sentir naturalmente minha afinidade agora. Progresso, 30%. No entanto, ainda restava um pequeno problema. Yuan retornou à ilha principal, onde Shiva e Zixuan haviam recuado mais cedo antes de olhar para Shiva e perguntar. Que tipo de afinidade é esta? Ele revelou sua essência eterna para ela e, ao contrário de antes, ela agora irradiava com uma miríade de cores que lembravam uma galáxia em miniatura, como se ele estivesse segurando o universo inteiro na palma da mão. Shiva engoliu em seco subconscientemente nervosa, e fez o possível para manter uma aparência calma. Então, com uma expressão deliberadamente indiferente, ela respondeu, eu não sei. O quê? Yuan franziu a testa. Existem inúmeras afinidades diferentes em existência e apenas tantos eternos, Shiva explicou com uma voz calma. Você realmente acha que eu reconheceria cada afinidade por aí? Claro, ela estava mentindo. Dito isto, acredito que seria melhor se você se abstivesse de usar essa afinidade tão abertamente, especialmente na presença de outros eternos. Shiva continuou. A menos, é claro, que você deseje se tornar o objeto de seus experimentos. Além disso, uma afinidade desconhecida é muito mais perigosa do que você imagina, Shiva o alertou. Yuan olhou ao redor para a destruição que o cercava antes de soltar um suspiro impotente. Você não precisa me dizer isso. Algum tempo depois, após restaurar a parte danificada da ilha, Yuan retornou à câmara para testar sua essência eterna recém-despertada. Ele arrancou um pequeno pedaço do fragmento do vazio e começou a criar outro tesouro com ele. No entanto, no momento em que tentou refinar o fragmento do vazio usando sua essência eterna recém-despertada, seus olhos se arregalaram em choque. O fragmento do vazio foi completamente destruído ao entrar em contato com ela. O que foi isso? Yuan murmurou antes de olhar para Shiva com uma cara confusa. O que exatamente você espera que eu diga? Shiva deu de ombros. O que estou fazendo de errado? Yuan perguntou. O que você está fazendo não está inerentemente errado, Shiva respondeu. Se algo, o problema reside na sua própria afinidade. Você acabou de despertá-la, então, naturalmente, você ainda é incapaz de controlá-la adequadamente. Então estou usando demais? Yuan tentou novamente, mas desta vez, ele controlou cuidadosamente sua essência eterna e usou a menor quantidade possível. No entanto, o resultado permaneceu exatamente o mesmo. No instante em que sua essência eterna se fundiu com o fragmento do vazio, o material vaporizou-se completamente no ar. Shiva cerrou subconscientemente os punhos enquanto observava Yuan usar sua essência eterna recém-despertada. Tenho quase certeza de que a afinidade dele é. Ela suspirou interiormente, incerta sobre como deveria lidar com a situação daqui para frente. Como uma eterno, Shiva entendia que seria do seu melhor interesse matar Yuan ela mesma, porque mesmo que ela escolhesse não agir, os outros eternos sem dúvida tentariam eliminá-lo no momento em que descobrissem a natureza de sua afinidade. Um mortal capaz de ameaçar deuses, ameaçar nossa própria existência. Tal coisa teria sido outrora totalmente impensável. Mas agora, pode realmente se tornar realidade, Shiva suspirou interiormente. Ei!
Yuan chamou Shiva de repente, tirando-a de seu transe. Minha essência eterna ainda a destruiu mesmo quando usei a menor quantidade possível. Isso não poderia ser uma questão de quantidade? Ele estreitou os olhos pensativamente antes de continuar. Talvez minha afinidade tenha algo a ver com destruição? Shiva tremeu no momento em que ouviu suas palavras, seus olhos se arregalando ligeiramente. E apesar de seus esforços para suprimi-lo, um traço de intenção assassina surgiu mais uma vez em seu olhar. Yuan ergueu uma sobrancelha no momento em que sentiu a intenção assassina irradiando dela, embora não pudesse entender o motivo por trás disso. Essa é uma expressão bem perigosa que você tem aí, Shiva. Você está se sentindo bem? Ele perguntou cautelosamente. Ao perceber que sua intenção assassina havia vazado mais uma vez, Shiva imediatamente cedeu o controle do corpo de volta a Mushu Elian. Em vez de responder à pergunta de Yuan, ela escolheu evitar a situação completamente e recuou para o silêncio. Lord Shiva disse que ela não está se sentindo bem e precisa descansar. Mushu Elian falou momentos depois, sua voz soando estranhamente rígida e desajeitada. Yuan queria pressionar mais, mas percebeu que a própria Mushu Elian estava tão confusa com a situação quanto ele. Após testemunhar o comportamento estranho de Shiva pela segunda vez, Zixuan decidiu contar a Yuan sobre o que havia acontecido durante seu cultivo através de transmissão de voz, incluindo o momento em que Shiva revelou intenção assassina em relação a ele mais cedo. No final, Yuan escolheu permanecer em silêncio sobre o assunto por enquanto secretamente aumentava sua guarda em relação a Shiva. Yuan logo voltou a criar tesouros novamente. No entanto, como seu suprimento de fragmentos do vazio era limitado, ele decidiu não usá-los até descobrir uma maneira de refinar materiais sem destruí-los. Assim, ele começou a testar sua essência eterna em materiais comuns, embora esses materiais comuns ainda fossem considerados tesouros inestimáveis dentro dos 9 céus. Capítulo 2517. 1.10. Após quase 200 tentativas falhas e materiais destruídos, Yuan finalmente começou a obter um entendimento mais profundo de sua afinidade. No entanto, mesmo com seu nível monstruoso de talento para compreensão, ele ainda não conseguia captar isso rápido o suficiente para terminar antes do banquete. Como resultado, ele finalmente decidiu interromper seus experimentos por enquanto. Depois, Yuan guardou o fragmento do vazio de volta em seu anel espacial, junto com o martelo, a bigorna e a roda dourada. Você terminou? Zixuan perguntou a ele. Por enquanto sim, Yuan respondeu. Se eu continuar trabalhando nisso, definitivamente ganharei compreensão suficiente da minha afinidade para refinar materiais adequadamente com ela. No entanto, no ritmo atual, levaria tempo demais. Ele então continuou em um tom derrotado. E mesmo que eu de alguma forma conseguisse ter sucesso, eu ainda não ousaria usá-lo na número 1 sob o céu até que esteja completamente confiante em minha habilidade de controlá-lo. Desculpe, mas seu aprimoramento terá que esperar um pouco mais. Zixuan balançou a cabeça e respondeu, tudo bem. Se vou receber um aprimoramento, quero que seja algo que realmente vale a pena, não apenas uma melhoria insignificante. Quem sabe? Você pode encontrar algo ainda melhor para usar no meu aprimoramento do que o fragmento do vazio até lá. Yuan assentiu, sem mencionar que ainda me falta a técnica de forja deles. Zixuan retornou para número 1 sob o céu pouco depois. Vou tirar uma soneca. Ficar do lado de fora por tanto tempo é mais cansativo do que eu esperava, ela disse. Vamos, Yuan disse a Mushu Elian um momento depois. Para onde agora? Para participar de um banquete, mas tenho mais uma coisa a fazer antes disso. Uma semana antes do início programado do banquete do Divino Paragon, algo completamente inesperado ocorreu dentro dos 9 céus, causando comoção generalizada. A escadaria para o céu, que havia desaparecido misteriosamente por muitos anos, retornou tão repentinamente quanto partiu. Ouvi dizer que a escadaria para o céu retornou. Não é a escadaria para o céu original, mas algo que meramente se parece com ela. No entanto, aqueles que foram inspecionar o tesouro imediatamente perceberam que algo estava diferente nesta nova escadaria para o céu, já que sua aparência era inteiramente diferente da original. Se não é a escadaria para o céu original, o que é? E a quem pertence? Provavelmente ao Imperador Celestial. Afinal, Sua Majestade mencionou que estava trabalhando para substituir a escadaria para o céu. Acredite ou não, não foi obra do Imperador Celestial, disse alguém mais conhecedor do assunto. De acordo com aqueles que foram examinar o tesouro, um certo nome estava gravado nele. Que nome? O Ferreiro Exaltado. Quem? A maioria das pessoas comuns não estava familiarizada com o título Ferreiro Exaltado, mas quando ferreiros em todo o mundo ouviram esse nome, ficaram profundamente abalados e correram imediatamente para examinar o tesouro por si mesmos. Você não sabe quem é o Ferreiro Exaltado? Um ferreiro que passava pelo local e ouviu a conversa interrompeu imediatamente antes de explicar orgulhosamente. Ele não é ninguém menos que o ferreiro mais influente e experiente de toda a história. Escutem com atenção. O Ferreiro Exaltado forjou mais de 30% de todos os tesouros de grau celestial existentes, mais de 70% em sua era. Não apenas isso, mas durante sua cerimônia de Deus da Criação, ele forjou 100 tesouros de grau celestial em sequência, sem uma única falha, em menos de uma semana. No mundo da forja, o Ferreiro Exaltado é um verdadeiro Deus. Não há um único ferreiro vivo que não conheça seu nome. Se ele é realmente tão incrível, então por que nunca ouvi falar dele? O ferreiro soltou um suspiro profundo antes de responder, porque o Ferreiro Exaltado desapareceu repentinamente logo após se tornar o Deus da Criação, e ninguém ouviu uma única coisa sobre ele desde então. Seus olhos então se arregalaram de entusiasmo enquanto ele continuava. Até hoje. Como você pode ter tanta certeza de que é autêntico e não algum impostor? Tem havido muitas pessoas assim aparecendo ultimamente. Bem, estamos tentando verificar por nós mesmos no momento, o ferreiro respondeu. Na verdade, o atual Deus da Criação já anunciou que examinará pessoalmente o tesouro ainda hoje. Se o Ferreiro Exaltado realmente retornou, então me pergunto que tipo de obra-prima ele concederá a este mundo a seguir. Suas habilidades já estavam muito à frente de seu tempo antes de ele desaparecer milhões de anos atrás.
Nem consigo começar a imaginar quão aterrorizante deve ser sua habilidade artesanal agora. Com certeza, mais tarde naquele mesmo dia, o atual deus da criação chegou pessoalmente à recém-aparecida escadaria para o céu no nono céu para examiná-la. Quando ele chegou, a área ao redor do tesouro já estava lotada com inúmeras pessoas, a maioria sendo ferreiros. Bem-vindo, deus da criação. A multidão cumprimentou entusiasticamente o deus da criação no momento em que ele chegou. Ele rapidamente reconheceu muitos rostos familiares entre a multidão. Na verdade, cada ferreiro divino no nono céu também estava presente. Após falar com alguns dos ferreiros, o deus da criação teve uma ideia aproximada da situação. Mesmo antes de o deus da criação chegar, vários ferreiros divinos já haviam examinado cuidadosamente as gravações no tesouro, comparando-as com as obras que o ferreiro exaltado havia criado no passado distante. E cada um deles chegou à mesma conclusão: era autêntico. No entanto, apesar de estarem quase completamente certos de sua autenticidade, eles ainda precisavam esperar que o atual deus da criação o examinasse pessoalmente antes de anunciar oficialmente a notícia ao público. Algum tempo depois, o deus da criação retirou vários tesouros de seu anel espacial antes de se aproximar da escadaria. Ele então comparou cuidadosamente as gravações em seus tesouros já autenticados, criados pelo ferreiro exaltado, com as gravações esculpidas na própria escadaria. Enquanto isso, todos os outros assistiam com expressões nervosas, esperando silenciosamente que o deus da criação anunciasse sua conclusão. Vários minutos depois, o deus da criação respirou fundo e anunciou os resultados. É real. Capítulo 2518. É real. O deus da criação confirmou. A multidão inteira explodiu de entusiasmo. Isso significa que o ferreiro exaltado retornou? Céus! Outra figura lendária não retornou recentemente após desaparecer por milhões de anos? O que, em nome dos céus, está acontecendo? No entanto, o deus da criação falou novamente, interrompendo instantaneamente a empolgação da multidão. Embora eu possa confirmar que este tesouro foi de fato forjado pelo ferreiro exaltado, não há evidências provando que ele mesmo retornou. Ele pausou brevemente antes de continuar. Pensem logicamente. O ferreiro exaltado desapareceu sem deixar vestígios logo após se tornar o deus da criação, milhões de anos atrás, e ninguém o viu ou ouviu falar dele desde então. Por que ele reapareceria repentinamente agora apenas para substituir a escadaria para o céu? Se querem minha opinião, acredito que este tesouro foi muito provavelmente colocado aqui por outra pessoa. O deus da criação então estreitou os olhos para a escadaria antes de adicionar. Além disso, o ferreiro exaltado era famoso por estar muito à frente de sua era. No entanto, este tesouro não parece significativamente superior aos tesouros que ele forjou milhões de anos atrás. Como tanto tempo poderia passar sem que sua habilidade artesanal melhorasse drasticamente? Ele concluiu: isso me leva a acreditar que este tesouro foi na verdade forjado por ele no passado distante e revelado apenas agora. Após ouvir a explicação do deus da criação, a empolgação da multidão diminuiu rapidamente, pois perceberam que haviam se deixado levar cedo demais. Alguém na multidão levantou a mão subitamente e perguntou: mesmo que não saibamos quem colocou este tesouro aqui, podemos pelo menos presumir que é seguro usar, certo? O deus da criação respondeu: vou examinar pessoalmente este tesouro e determinar suas funções. Posso acompanhá-lo? Um dos ferreiros divinos perguntou imediatamente. Até hoje, tesouros recém-descobertos forjados pelo ferreiro exaltado continuam surgindo de tempos em tempos, e cada descoberta abalaria o mundo da forja. Naturalmente, este tesouro não foi exceção. No final, o deus da criação permitiu que os ferreiros divinos presentes o acompanhassem. E como eles já estavam lá, não perderam tempo e começaram imediatamente a investigação. Enquanto isso, notícias da situação continuavam a se espalhar. Com tantos ferreiros especialistas inspecionando o tesouro conjuntamente, levou apenas 2 dias para a investigação ser concluída. No final, eles determinaram que o tesouro funcionava de forma semelhante à escadaria para o céu original e era seguro para uso. Quando o Imperador Celestial ouviu a notícia, não soube se ria ou chorava. Afinal, ele já havia gasto muitos anos e uma quantidade enorme de recursos criando um substituto para a escadaria para o céu, indo até ao ponto de contratar o atual deus da criação para a tarefa. No entanto, ele ainda decidiu continuar com seu projeto original. Mesmo que a escadaria para o céu já tivesse sido substituída, suas origens permaneciam completamente desconhecidas. E para algo que permitia às pessoas atravessar livremente os 9 céus, o Imperador Celestial preferia muito mais possuir uma que permanecesse inteiramente sob seu próprio controle. No 5º dia após a descoberta da nova escadaria para o céu, o Imperador Celestial concedeu oficialmente permissão temporária para seu uso, permitindo que as pessoas atravessassem entre os reinos mais uma vez. No entanto, como tecnicamente este era um tesouro inteiramente novo, todos os registros de teste anteriores ligados à escadaria para o céu original não estavam presentes. Como resultado, qualquer pessoa que desejasse ascender, mesmo aquelas originárias dos céus superiores, teria que refazer o teste desde o início se quisesse usá-la. Esta situação causou imediatamente um alvoroço enorme, especialmente entre aqueles que haviam descido a um céu inferior e acabaram presos lá por causa do desaparecimento repentino da escadaria para o céu. Agora, se quisessem retornar para casa, seriam forçados a refazer o teste todo novamente. Infelizmente, havia pouco que o Imperador Celestial pudesse fazer sobre a situação, exceto tranquilizar o público de que ele ainda pretendia substituir o tesouro do ferreiro exaltado assim que sua própria versão fosse concluída. Até lá, ele alertou a todos contra viajar para um céu inferior, a menos que fosse absolutamente necessário. Mesmo assim, muitos do 8º e 9º céus decidiram usar a escadaria para viajar até o 7º céu e participar do banquete do Divino Paragon. Várias horas antes do início programado do banquete, Yuan finalmente chegou ao local.
Para seu choque absoluto, o lugar já estava lotado além da capacidade com pessoas, superando até mesmo suas expectativas mais ousadas. De longe, as incontáveis figuras reunidas ao redor do local assemelhavam-se a um vasto mar negro que havia surgido repentinamente ao lado do reino demoníaco. Pouco antes de aparecer no local, Yuan enviou Mushu Elian para outro lugar, pois não queria que ela estivesse presente no banquete por vários motivos. Algum tempo depois, Yuan usou a manipulação do vazio, contornando a multidão massiva e teleportando-se diretamente para o pátio. Divino Paragon. O Divino Paragon chegou. Os seladores de demônios anunciaram rapidamente após notar sua aparição repentina. O quê? Aquele é o Divino Paragon? Todos pararam o que estavam fazendo para olhar para Yuan, seus olhos arregalados de admiração e respeito. Yingzi. Xian Biyu murmurou subconscientemente com uma voz atordoada após ver o rosto do Divino Paragon, seus olhos arregalados de descrença e dúvida. Yuan havia crescido e amadurecido significativamente desde a última vez que ela o viu, então ela não pensou imediatamente nele ao ver seu rosto. Em vez disso, ele a lembrou de Tian Yingzi, o fundador dos Soberanos Celestiais. Quanto à santa donzela sentada ao lado dela, sua expressão permanecia escondida sob seu véu, mas suas mãos haviam se cerrado silenciosamente em punhos por algum motivo. No momento seguinte, Yanhar apareceu diante dele e disse: "Bem-vindo de volta, Sr. Tian. Ainda faltam algumas horas para o início programado do banquete, mas podemos começar conforme sua vontade." Yuan assentiu e virou-se para enfrentar a multidão. "Antes de começarmos o banquete para celebrar meu retorno, gostaria de dizer algumas palavras primeiro", ele começou. Capítulo 2519. Em primeiro lugar, permitam-me apresentar-me adequadamente. Yuan falou calmamente enquanto enfrentava centenas de milhares de convidados reunidos diante dele. "A maioria de vocês me conhece como Divino Paragon, mas meu nome verdadeiro é Tian Shenil, o primeiro líder do Celo Demoníaco. Como muitos de vocês já sabem, desapareci misteriosamente perto do fim da Era Demoníaca." Yuan continuou. "Na verdade, após selar o reino demoníaco, retornei acidentalmente para lá através de uma segunda entrada e fiquei preso lá desde então." Após uma breve pausa, ele acrescentou calmamente: "Para ser franco, eu poderia ter retornado muito mais cedo. No entanto, escolhi usar aquela oportunidade para explorar o reino demoníaco e entender melhor a existência dos demônios, algo que não pude fazer realmente durante minha primeira visita. Passei um tempo inimaginavelmente longo explorando o reino demoníaco, aprendendo sobre sua história e sua existência como um todo. E o que descobri lá me chocou profundamente, tanto que mudou completamente a maneira como vejo os demônios." O olhar de Yuan varreu lentamente os incontáveis convidados diante dele antes de continuar. "Hoje, revelarei tudo o que aprendi para todos vocês." Os convidados engoliram em seco nervosamente enquanto muitos pensamentos passavam por suas mentes. Eles não podiam deixar de se perguntar que tipo de verdade chocante poderia fazer alguém, também conhecido como a ruína dos demônios, mudar sua perspectiva sobre a existência deles. Poucos momentos depois, Yuan respirou fundo antes de revelar as mesmas informações que havia compartilhado com o clã de selamento de demônios não muito tempo atrás. Existem dois tipos de demônios. Demônios comuns que não se comportam de forma diferente de nós e os abandonados. Aqueles que aterrorizaram nosso mundo e massacraram nosso povo desde seu primeiro aparecimento. No reino demoníaco, os abandonados são originalmente demônios comuns que foram corrompidos por razões ainda desconhecidas, transformando-os em demônios sanguinários que até mesmo atacam sua própria espécie. Ele então continuou: "Eles não são diferentes dos criminosos em nosso próprio mundo que atacam os inocentes. Por causa disso, os demônios comuns aprisionam os abandonados em um lugar conhecido como Vale Carmesim Privado. Infelizmente, porque os abandonados são imortais e incrivelmente difíceis de matar, a prisão ficou rapidamente superlotada. No final, os demônios escolheram lançá-los em outro local além de seu mundo, completamente inconscientes de que nosso mundo sequer existia e que nos fizeram passar pelo inferno. Esta é a verdade por trás da invasão durante a Era Demoníaca. Alguma pergunta até agora?" Yuan perguntou. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, milhares de mãos se ergueram simultaneamente, enquanto muitos outros começaram a gritar perguntas em voz alta sem sequer esperar para serem chamados. Yuan ignorou aqueles que careciam de boas maneiras e apontou para alguém na multidão que havia levantado a mão pacientemente. "Você aí, o deus da ascensão de segundo nível usando vestes vermelhas com uma lança nas costas." O homem sorriu subconscientemente antes de perguntar: "Eu pensava que o reino demoníaco foi criado por algum demônio chamado Tirano Vermelho?" Isso era meramente um boato não confirmado daquela época. Yuan respondeu calmamente: "O reino demoníaco existia muito antes de os demônios sequer invadirem nosso mundo. Na verdade, ele é até anterior à existência dos próprios 9 céus." Yuan então apontou para outra pessoa na multidão que rapidamente perguntou: "Pode nos contar mais sobre esses demônios comuns? O que você quer dizer quando diz que eles se comportam como nós? Poderia elaborar melhor?" Yuan assentiu calmamente antes de responder. "Assim como nós, os demônios comuns têm famílias, ocupações e sua própria sociedade onde as pessoas simplesmente se esforçam para sobreviver e viver suas vidas ao máximo. Todos os demônios não são imortais? Quão diferentes são suas vidas das nossas? Embora seja verdade que os demônios são essencialmente imortais mesmo sem cultivar, eles não são verdadeiramente imortais no sentido de que podem sobreviver para sempre sem sustento." Yuan explicou calmamente. "Assim como os mortais, eles ainda precisam de nutrição para se sustentar. Se passarem muito tempo sem ela, correm o risco de se tornarem um abandonado, o que é essencialmente considerado a morte entre sua espécie. Qual é o propósito de revelar tudo isso para nós?" Alguém na multidão perguntou de repente. Yuan respondeu calmamente: "Eu queria mudar sua perspectiva sobre os demônios. No que diz respeito ao mundo, todos os demônios são vistos como criaturas sanguinárias com as quais a humanidade nunca pode coexistir. No entanto, acredito que a coexistência é possível, assim como os humanos eventualmente aprenderam a coexistir com as feras. Mesmo se realmente existirem demônios que não são violentos, ainda existe a possibilidade de que eles eventualmente se tornem abandonados, certo? Perdoe-me por ser direto, mas não acredito que a coexistência seja possível a menos que esse problema seja resolvido primeiro." Yuan respondeu calmamente.
Infelizmente, embora seja verdade que este é de fato um problema, é também algo que já enfrentamos em nossas vidas diárias. Por exemplo, cultivadores que sofrem de desvio de Qi podem perder sua racionalidade e não se tornarem diferentes dos abandonados. Depois, há aqueles que praticam técnicas proibidas e eventualmente perdem a sanidade por causa delas. Mesmo se isso for verdade, não há muito que possamos fazer realisticamente sobre pessoas assim. No entanto, os demônios são diferentes. Podemos simplesmente mantê-los confinados dentro do reino demoníaco. Afinal, por que deveríamos correr tal risco? Yuan balançou a cabeça e respondeu: só o tempo dirá se a coexistência entre humanos e demônios é realmente possível ou não. Quanto a selar permanentemente o reino demoníaco, infelizmente essa nunca foi uma solução realista para começar. O selo que coloquei no reino demoníaco era apenas uma solução temporária, e a única razão pela qual eles não o destruíram, apesar de serem totalmente capazes, é porque eu estava no reino demoníaco para impedi-los. Existem muitos demônios que estão curiosos sobre nosso mundo, assim como tenho certeza de que há muitas pessoas aqui interessadas no reino demoníaco. E visitas de demônios ao nosso mundo no futuro são inevitáveis. Ele então varreu seu olhar pela multidão antes de perguntar: e quando esse dia chegar, vocês os atacarão e os forçarão a voltar para o reino demoníaco simplesmente porque são demônios? Como vocês acham que isso terminará? Silêncio. Yuan então falou: nada? Nesse caso, direi a vocês que isso só levará a outra guerra total contra os demônios e francamente, nosso mundo não está preparado para enfrentá-los. Capítulo 2520. Após um longo momento de silêncio, alguém na multidão perguntou nervosamente: o que você quer dizer quando diz que não estamos preparados para enfrentar os demônios? Você está dizendo que perderíamos em uma guerra total contra o reino demoníaco? Isso está correto. Yuan respondeu com uma voz alta e clara, deixando instantaneamente estupefatas inúmeras pessoas presentes. Ele continuou em um tom grave: isso é precisamente o que estou tentando dizer. Se os 9 céus entrassem em confronto contra o reino demoníaco em uma guerra em grande escala, estaríamos completamente à mercê deles. Não é possível. Como isso é possível? Yuan então explicou: o tempo flui muito mais rápido no reino demoníaco do que nos 9 céus, e um único ano lá equivale a aproximadamente um único dia aqui. Isso significa que em termos de cultivo, eles já nos superaram por uma margem inimaginável. Ele pausou brevemente para deixá-los digerir essa informação antes de continuar em uma voz solene. Não apenas deuses do cultivo são tão comuns quanto ervas daninhas no reino demoníaco, mas eles já descobriram um reino além do reino do deus do cultivo. O quê? Inúmeros suspiros e gritos de choque romperam instantaneamente por todo o local no momento em que ouviram essas palavras. Muitos encarando Yuan com olhos arregalados e cheios de descrença. Deuses do cultivo tão comuns quanto ervas daninhas? Um reino além do que eles consideravam o auge do cultivo? Isso era difícil de acreditar, mesmo vindo de uma lenda como o Divino Paragon. No entanto, algumas pessoas ficaram chocadas por razões inteiramente diferentes. De repente, um deles levantou a mão e perguntou nervosamente: Senhor, se o tempo realmente flui muito mais rápido no reino demoníaco, então os cultivadores que treinam lá não se tornariam muito mais fortes em muito menos tempo do que aqueles que permanecem nos 9 céus? Yuan assentiu antes de responder: sim, aqueles que cultivam no reino demoníaco progrediriam de fato muito mais rápido, contanto que consigam sobreviver ao ambiente de lá. O próprio ar dentro do reino demoníaco é vastamente diferente do dos 9 céus, e a maioria das pessoas teria dificuldade em permanecer lá por longos períodos de tempo. Então, por que você parece bem? Se você esteve lá por milhões de anos em nosso mundo, isso significa que você passou bilhões de anos por lá. Não me compare às pessoas comuns, Yuan zombou. Não só possuo uma constituição especial, como também consumi incontáveis núcleos de demônios ao longo dos anos, o que me ajudou muito a me adaptar ao ambiente do reino demoníaco. A multidão mais uma vez caiu em silêncio após ouvir as palavras arrogantes, porém inegáveis, de Yuan. Um momento depois, Yuan continuou falando: se algum de vocês deseja visitar o reino demoníaco, então por favor, fiquem à vontade. Ele então estreitou os olhos para a multidão e acrescentou: no entanto, se vocês mesmos não estão dispostos a coexistir com demônios em nosso mundo, então o que os faz pensar que eles permitiriam voluntariamente que vocês cultivassem no deles? De qualquer forma, vamos passar para o próximo tópico e nos aprofundar na origem dos demônios. Depois de aprender sobre sua origem, alguns de vocês podem ter mais facilidade em aceitá-los. Como todos vocês já sabem, os demônios se assemelham muito aos humanos, seja em seu físico, membros ou traços faciais. Claro, eles podem possuir tons de pele diferentes ou certos traços distintos, mas, no geral, as semelhanças entre nós são inegáveis. Na verdade, essa semelhança torna-se ainda mais pronunciada entre os demônios de hierarquia mais alta. Droga, existem demônios no reino demoníaco que são indistinguíveis dos humanos, e há uma razão para isso. Yuan respirou fundo antes de revelar o que era talvez a informação mais chocante até agora. Isso é porque os demônios já foram humanos em algum momento. O quê? Todos os presentes, exceto os seladores de demônios, encararam Yuan com expressões cheias de perplexidade e descrença. Muitos deles boquiabertos abertamente como se tivessem acabado de ouvir a afirmação mais absurda de suas vidas. Os demônios já foram humanos, Yuan repetiu, sua voz ecoando claramente pelo silêncio atordoado. No entanto, uma certa catástrofe acabou recaindo sobre eles, transformando-os no que agora conhecemos como demônios. Ele então balançou a cabeça levemente antes de adicionar: infelizmente não posso revelar os detalhes por trás dessa catástrofe, então não se incomodem em perguntar. Quando Yuan encerrou imediatamente a própria pergunta que pairava na mente de todos, o silêncio que se seguiu tornou-se ainda mais pesado e longo do que antes. Bem, isso é praticamente tudo o que tenho a dizer. Se vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para se aproximar e perguntar, pois estarei disponível para perguntas durante todo o banquete, que durará 7 dias. Yuan então olhou para os seladores de demônios e disse: que o banquete comece oficialmente.
Imediatamente, os seladores de demônios começaram a servir comida e bebida, e alguns deles até começaram a tocar instrumentos e dançar em uma plataforma próxima. Apesar de quão repentino e estranho pareceu a princípio, as pessoas começaram a se aproximar de Yuan logo depois. Senhor Divino Paragon, você pode usar meu nome verdadeiro. Então, Senhor Tian, pode me contar mais sobre o que você viu no reino demoníaco? Claro. O que você quer saber? Assim, o banquete começou oficialmente. Não demorou muito para que uma enorme multidão se reunisse em torno de Yuan, ouvindo suas histórias e aventuras dentro do reino demoníaco. Você realmente acredita que seremos capazes de coexistir com demônios? Alguém perguntou. Eu acredito que eles merecem uma chance, e eu costumava ser o maior odiador de demônios, Yuan riu. Eu sei que não posso lhe perguntar sobre a catástrofe que os transformou em demônios, mas e quanto à sua razão para não nos contar? Não seria melhor nos contar para que possamos nos preparar e preveni-la? Yuan balançou a cabeça e disse, não há necessidade de se preparar para isso, já que não é uma doença ou enfermidade, mas isso é tudo o que direi. Então, os demônios são contagiosos? Alguém perguntou de repente com uma voz tensa. Se queremos coexistir, primeiro precisamos saber se há alguma chance de humanos se transformarem em demônios simplesmente por estarem perto deles. Bip, bip, bip. Aviso, aviso, aviso. Nos capítulos atuais. Quanto tem mais? Não sei. Independente da data que pergunte. Não insista. Fim do vídeo.